Fala, galerinha do GigoCast, recebam todos a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, com muita felicidade, o coração queimando, incendiado, para falar do nosso Deus, para falar do nosso Jesus, aquele que me resgatou das trevas. E hoje estamos aqui para glorificar o nome dele. E eu não quero glorificar o nome dele sozinho. Quero glorificar ele com você, que está aí em casa, com seus familiares, com seus amigos. Como? Compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir do evangelho. Um dia alguém pregou para mim. E um dia, talvez a pessoa que está do seu lado está esperando que você pregue para ela. Então vamos aprender, vamos nos encher da palavra de Deus, de conhecimento, para não ficar pregando heresia por aí, né? Porque isso é muito sério. Então como que a gente faz isso? Conhecendo o profundo, o secreto e o escondido, para falar com a autoridade de Deus, com a autoridade do Espírito Santo, se enchendo. Então busque, compartilha e vem para cá, para a honra e glória de Jesus, né, Léo? Porque é sobre a cruz, é sobre Cristo. Muitos querem o céu, mas poucos querem a cruz. Então, vamos entender que para ir para o céu, a gente tem que carregar a cruz junto com Cristo, para a honra e glória dele. Glória a Deus, mais uma noite. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui para falar do teu nome, Pai. Que seu nome seja exaltado. E vocês que estejam aí do outro lado, sintam-se à vontade e participem desta mesa, fazendo suas perguntas, seus comentários e principalmente praticando o ID, compartilhando com as pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem só vai chegar mais longe se você fizer o seu papel. Assim como nós estamos aqui trazendo convidados que possam falar de temas com propriedade e que você consiga compreender de alguma forma. Você também deve compartilhar para que outras pessoas entendam isso que está sendo passado aqui. E não se esquecendo, o GigoCast é um podcast cristão e que faz a questão que você traga a sua Bíblia para cá. Então preste atenção nos que o convidado vai falar, faça suas perguntas e confira na Bíblia ali todas as respostas dele e que você saia aí edificado para a glória de Deus. A minha tá aqui, ó. A minha tá aqui. Cadê a sua? Tá aí? Pega a sua Bíblia, sua caneta e vem pra cá. Faz sua pergunta aí. Qual é o tema hoje, Léo? Ixi, até fui jogar o evangelho. Como é que O evangelho exige a morte do morte ego. do ego. O evangelho exige a morte Você do tem ego aí? Você conhece alguém que tem o ego muito inflado, muito elevado? Manda esse vídeo pra ele. Manda esse episódio pra ele, porque eu tenho certeza que vai morrer hoje pra honra e glória do Senhor Jesus. A gente tá aqui com um irmão que tem conhecimento da palavra de Deus, um pregador do evangelho, né? Um pastor, um evangelista, um irmão. O irmão Léo Chignoli. Sou Joe, isso mesmo. Correto. Chignoli, seja bem-vindo à mesa do GigoCast, meu irmão, para honra e glória de Deus. Amém, muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. De fato, esse ambiente descontraído e espiritual ao mesmo tempo. Glória a Deus. Gratidão, é um prazer conhecê-los, o Gigo, e o meu xará e o Léo. É dois Léo na mesa, gente. Eu tô perdido aqui. Eu estou muito feliz mesmo e espero que todos sejam edificados, o pessoal que está assistindo. Convidamos aí, né, que chame mais pessoas, porque nós vamos percorrer aqui alguns mistérios do Evangelho e queremos ser participantes ainda mais da glória de Deus e daquilo que Deus tem preparado para todos nós. Boa, sabe o que eu quero? Que hoje eu posso fugir das perguntas, né? Se chegar, faz a pergunta pro Léo, vou fazer a pergunta pro Léo. Você não consegue, Léo. Você já falou que tem uma polêmica eu já aqui. Repasso, já. Já falou que tem polêmica aqui. Tem polêmica, perguntas polêmicas. Ele tá guardando um questionário. Tá, eu tô vendo ele mexendo ali, tá conversando com Deus, faça ou não faça a pergunta, né? Irmão Léo, eu agradeço a Deus, eu louvo ao Senhor Jesus Cristo, né? Como já foi dito aqui, os irmãos que nos acompanham já conhecem. É um podcast cristão para honra e glória de Jesus, para que a gente possa se encher, buscar conhecimento. E eu costumo dizer que o GigoCast é o quê? Por exemplo, uma pessoa que quer conhecer mais sobre a Bíblia. O que é o céu? Será que tem no GigoCast? Quem é Jesus, Espírito Santo, Deus? O que é a Trindade? Será que tem no GigoCast? O que significa a cruz, santificação, justificação? Será que tem no GigoCast? É esse tipo de legado que nós queremos deixar. Né? Nós podemos ir, mas a palavra de Deus jamais, ela sempre vai permanecer. Então que a palavra de Deus seja ministrada aqui hoje para honra e glória de Jesus. Hoje é um tema muito importante que é sobre o ego. E antes da gente entrar nesse tema, meu irmão, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o irmão Léo? É do mundo, não é? Sempre foi crente? Não. Conta um pouquinho de você, por favor. Eu sou um pregador do evangelho, me converti aos 16 anos de idade
e comecei a pregar em várias partes. Primeiro local, na Jerusalém, depois as coisas foram acontecendo naturalmente. E sou um itinerante. Amo pregar o evangelho, centralizo a minha vida e a minha pregação tudo em torno de Cristo. Essa é a minha ênfase. E eu percorro dizendo que Jesus é, de fato, essa chave interpretativa para a vida, para a palavra. E estamos aí servindo ao reino. Não estou preocupado com títulos, com nada disso. Estamos, de fato, para servir, né? Porque, assim, nós não fomos chamados para construirmos impérios. Nós não fomos chamados para sermos aceitos. Mas nós fomos chamados para glorificarmos a Cristo. Esse é o lema. Apesar de toda a nossa pequenez, fragilidade, imperfeição, todos nós estamos nos aprimorando, mas estamos aqui para servir e contribuir para a expansão do reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. É sobre isso, né? E é o que a gente estava falando nos bastidores. Eu costumo dizer que os ego que eu creio e acredito que sobre o que a gente estava conversando já era o Espírito Santo ministrando sobre ego que está dentro disso, porque muitas pessoas são assim. Qual o seu nome? Pastor não sei o quê. Reverendo, eu perguntei seu nome, filho. É verdade. Não perguntei sua posição. Isso, perfeitamente. Fala sobre isso. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1 e versículo 10, quando João, o maior dos apóstolos, podemos dizer assim, porque Jesus tinha 12 apóstolos, tinham 3 que sobressaíam, Pedro, Tiago e João. Dos 3, João era aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. E o interessante é que quando ele vai relatar o Apocalipse, a visão que ele teve, ele diz, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Olha como ele começa. A maior revelação que o homem poderia depois a gente pode entrar naquela questão do Novo Testamento justamente sobre essa questão entre título e dom, porque tudo são dons de Deus derramados sobre os homens, como diz Efésios 4:11. E Deus deu um para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, tudo isso é dom. Sim. Não é a igreja instituição. A igreja instituição, ela só oficializa publicamente aquilo que Deus já deu. Ela só reconhece publicamente aquilo que Deus já deu. E mesmo que ela não faça, se Deus deu, está dado. Simples assim. É isso. Deus volta atrás? Os dons de Deus são irrevogáveis. Na maioria das vezes, isso até para o aspecto espiritual, dos dons espirituais, uma vez que Deus ministra e confia sobre alguém um dom do Espírito, o que pode é a pessoa desprezar o dom, não exercer o dom, não exercitar o dom, enterrar o dom, mas Deus não tira. Deus pode tudo, mas geralmente na experiência da vida, dentro do nosso olhar e de entendimento das Escrituras, nós percebemos que geralmente as pessoas não perdem o seu Irmão Léo, na sua perspectiva e no seu conhecimento bíblico, Deus que dá os dons, correto? Correto. E muitas pessoas, infelizmente, usam esses dons para causar danos à igreja. Vamos falar assim, né, de uma maneira mais sutil. Sim. Deus sabe que isso está acontecendo. E mesmo assim ele não tira o dom. Por quê? Deus confia no ser humano. Deus confia e também não confia. Vamos começar por aí. Por exemplo, você lembra quando quando o diabo, e fala, olha, ele só está te servindo porque ele tem riqueza aí. Ele tem saúde perfeita. E Deus falou, vai lá, toca. Tira a riqueza dele. E imagine se o diabo questionasse, mas por quê? Deus, eu confio nele. Eu confio nele. Então Deus confia no homem. Deus confia. Confia e também não confia. Como em João, lá para o capítulo 21 do Evangelho de João, né, quando Jesus diz para Pedro, Pedro, o diabo pediu para cirandar com você, viu? Aí ele dizia, aí, você não permitiu disso? Não confio em você não, eu tive que rogar por ti. Eu tive que rogar por você, senão você ia ser peneirado como trigo. Então assim,
todas as coisas, elas caminham dentro de uma condição. Há uma condicional. Então a pessoa buscou com sinceridade e Deus lhe confiou, o que ele vai fazer depois com isso, se vai ser para proveito próprio, para o ego próprio, para comercialização, aí ele está ciente disso e um dia ele prestará conta de tudo isso. Então cabe a nós a responsabilidade, o temor a Deus, porque no mundo de hoje, das facilidades e num terreno de tanta escassez do evangelho verdadeiro, aqueles que querem usar de artimanha, que têm uma experiência na dicção, na eloquência, na oratória, e infelizmente é o que a gente está vendo, mas os remanescentes de Deus ainda estão caminhando entre nós. Por que eu faço essa pergunta? Porque assim, na sua experiência, no meio evangelístico, no meio da igreja, no meio de toda uma congregação, como identificar o verdadeiro poder de Deus e não o ego, sendo, vamos colocar assim, o ego usando o poder que Deus deu? Tá. Compreendeu? Compreendi. Primeiro que o ser humano ele é muito... Vamos falar do ambiente pentecostal? Existe uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado no ambiente pentecostal. É um lugar de fortes emoções, principalmente o púlpito. Muitos púlpitos, eles são muito performáticos. Às vezes Deus, o camarada tem a graça de Deus, ele tem o conhecimento da palavra, mas ele pode fazer um subterfúgio, acrescentar, adicionar, fazer um espetáculo. Eu carrego algo na área da libertação e cura. É muito comum eu ver pessoas sendo curadas, expelindo obras malignas, assim, vomitando. Eu já vi isso de perder as contas. Na verdade, quase todas as semanas, quando eu estou ministrando, eu oro pelos enfermos e vejo essas coisas acontecendo. Agora, eu não uso disso, primeiro, para marketing. Quando eu exponho alguma coisa apenas por alegria mesmo. É tanto que alguém que olha o meu perfil no Instagram, vai ver eu pregando o evangelho, não vai ver eu fazendo disso algo para me contrate, agenda da cesta do milagre e me chame. Eu não faço isso. Eu tenho horror a isso porque eu sigo os passos de Jesus. Eu não vejo Jesus usando do poder dos milagres para autenticar nada, absolutamente nada. Até porque os milagres não são necessariamente confirmação da aprovação divina. O que traz a aprovação divina são os frutos. Jesus disse, pelo fruto conhecereis. E o fruto não é só o que você está vendo numa pregação eloquente. O fruto, ele demanda tempo, cuidado. Então, esses camaradas precisam ser provados. Provados. Entende? E nós temos que tomar cuidado com a performance. Com a performance. Porque Jesus, quando ele chamou ir de pregar, ele não falava de púlpito. Eu sempre brinco dizendo que, né, tem gente que acha que no princípio era o púlpito estava com Deus e o púlpito era Deus. E toda palavra que saía da parte de Deus era o púlpito. Não, Jesus nos chamou para o mundo. Ele falou, ide. Aliás, se você pegar o ministério de Cristo, ele pregou muito pouco na igreja. Quando ele entrou no templo, foi para causar um estrago ali com a Zorrague, nos comerciantes. Imagino que ele não faria nos dias de hoje. E isso é muito importante, porque assim, imagina uma pessoa que tem um dom curando alguém, como eu já vi, como você já viu. Deus não fica impressionado com isso. Verdade. Você acha que Deus vai estar lá no céu e falar, oh, ele fez um aleijado andar. Verdade. Oh, meu servo fez um cego enxergar. Não. Quer agradar a Deus é pela fé. E quer fazer Deus ficar contente é salvar almas. É verdade. Salvar almas para Jesus. Ah, Gui, mas Deus não vai ficar contente se eu curasse. Não, isso aí é uma missão que Deus te deu, um dom que ele te deu. Até porque em cruz foi Tanto é que muitos que pecarem, que chegarem no céu, vão falar, aparta de mim que eu não te conheço, mas Jesus, eu curei. Sim, verdade. Eu falei do seu nome, não, mas eu não te conheço. É. Isso é importante de saber. Verdade. Isso é um profundo secreto escondido da palavra de Deus. É verdade, até porque é pelo fruto, como eu disse. Isso é tão óbvio que as pessoas pensam que quando a pessoa opera milagres, ele é um ultra mega santo, sabe? É uma pessoa extremamente elevada na santidade. Não diz necessariamente isso. Um herói da Marvel. O evangelho, é verdade. O evangelho não trata as coisas assim, entende? Jesus deixou bem claro que é possível você operar tudo isso e viver em iniquidade. Foi Jesus quem disse. Total. Jesus quem disse isso. Então, só que as pessoas são muito impressionáveis. Eu, quando eu estou nesse ambiente, eu repito, ninguém vai ver eu fazendo espetáculo.
Muitas vezes eu olho uma situação e eu sei que é até o demônio. Para mim tá claro. Manifestações, às vezes até a forma que as pessoas se manifestam, eu expulso de cantinho, não faço um auê, não faço ninguém passar vergonha. Sabe? Então assim, porque o evangelho, a ênfase do evangelho é na justiça, no amor, na graça, é no acolhimento, é no perdão. E essa é a ênfase do evangelho. E foi o que Jesus disse: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. No demais, são adicionais do reino de Deus proposto como segmento da verdadeira pregação. Os sinais, eles acompanham. O problema é que as pessoas ficam correndo atrás dos sinais, quando os sinais, eles deveriam evidenciar os passos da pessoa que prega o evangelho. Agora, simplificando, posso dar um conselho para quem vai ouvir esse podcast? Sabe por que muitas vezes também nós não estamos vendo mais curas? Porque não se prega sobre Cristo. Não anuncia mais a cruz, e tudo é sobre a cruz. Se o teu esboço não couber a cruz, refaça ele, joga ele fora. A cruz tem que estar presente. Aí a pessoa vai dizer assim para mim: não, Léo, mas eu estou pregando sobre Moisés. Ô, gente, mas Moisés... É interessante que o ministério de Moisés e de Jesus tem semelhanças, né? Muitas semelhanças. Muitas. Por exemplo, Moisés ensinou, teve um ministério de ensino, Jesus também. Moisés teve um ministério de milagres, Jesus também. Moisés, ele com uma vara abriu o mar, é que com Jesus não precisava de varinha nenhuma, né? Bastou a sua voz: mar, aquieta-te, vento cessa. Desde o início. Fugir como um bebê. Né? Isso. Desde o início. Desde o início, de criancinha, quase foi morto ali por Faraó. Jesus também, por Herodes. Ficou 40 dias no deserto. Jesus também. Também. A grande diferença central, sabe qual é? Moisés morreu sobre um monte. Jesus também morreu sobre um monte, só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! E o próprio Moisés disse que se levantaria um profeta que teria semelhanças a ele, mas que seria muito maior do que ele, e apontava para Jesus. O que eu estou querendo dizer é que tudo está em torno de Jesus. Não tem problema você pregar sobre Salomão. Não tem nenhum problema, mas você tem que enfatizar que um dia alguém muito simples, andando nas ruas empoeiradas lá da Galileia, disse: eis aqui quem é maior do que Salomão. E falando até de Salomão, eu até falar um comentário quando você falou no início, né, da questão de títulos, né? Salomão poderia ter um título grande, né? O homem mais sábio do mundo, mas ele vai escrever em Eclesiastes que tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Fato. Ele fala, quando ele escreve Eclesiastes, ele já está mais experiente, mais velhinho. Então aquilo que era... Meu Deus, eu falo porque isso também. Quando eu comecei, eu queria, né? Eu, quando fui para a Europa a primeira vez, eu tava... Passou por mim, sabe? Alguns anos atrás, já faz um bom tempo. Aí eu, agora não, agora pregador não, agora eu vou colocar conferencista internacional. Então, assim, essas bobagens, né? São tudo construções, tudo bobeira. Sim. E você falou de Deus, a alegria é nossa. Isso. Ponto. É verdade. Léo, e você falou de... Hoje, eu entendo assim como igrejas doentes, né? Porque se hoje elas querem, que nem você falou, fazer performance, fogem da palavra, então são igrejas que Cristo realmente não estão ali. Por exemplo, Cristo não está ali, então ela enxerga como algo que é doentio, porque quando você está doente, você não consegue curar o próximo, né? Você tem que estar curado para poder curar o próximo. Como podemos curar essas igrejas? Só com o evangelho. Só com o evangelho. Porque a igreja que não se funda na palavra, ela se afunda em qualquer outra coisa. Misticismo, experiências, cultos adicionais, com nomenclaturas. Nós somos chamados para voltar à originalidade. Até os nomes que nós damos em cultos, todas essas coisas, quanto mais nós retirarmos, simplificarmos a fé, o culto, sabe? A gente tem púlpitos que eu chego para pregar, meu Deus, é tanta luz na cara, brilhando, sabe? Iluminação. Você fala, meu Deus, para que isso? Qual que é o propósito? Para que esses holofotes todos? Sim. Meu, nós somos representantes de Cristo. Cristo é aquele, não estou dizendo, eu não estou fazendo uma apologia à pobreza, não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou querendo dizer que essência. É a essência, a simplicidade. Não fomos chamados para as coisas sofisticadas assim. Aliás, Jesus disse com a conversa com os fariseus que aquilo que é elevado aos homens como sucesso, como olhares de atenção, é abominação diante de Deus. Deus não está nem aí com o seu prestígio, com os seus títulos, com as suas honrarias que você tem pelo seu trabalho, pelo seu sucesso, sei lá, fruto do seu trabalho também, mas isso não serve na dinâmica do reino de Deus.
ela é muito mais profunda, ela está lidando com a essência e não com os estereótipos, não com as aparências. O reino é mais do que comida e bebida, Justamente. né? Então a gente entender o reino é saber que a gente morreu para esse mundo. Sim. Se você sabe disso, que você morreu para esse mundo e você vive hoje para Cristo, pode ter certeza que os seus passos vão ser para abençoar outras pessoas. Não é sobre dificuldade, você vai passar dificuldade. Não é sobre tribulação, você vai passar tribulação. Não é sobre dores, você vai ter dores. Mas você vai saber que você não vai estar sozinho em nenhum deserto que você passar. Nenhum deserto. Cristo vai estar junto com você, te admoestando e aperfeiçoando o poder dele na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Isso é maravilhoso. E como diz 1 Coríntios, o capítulo 1, versículo 18, né, Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, no presente ele está dizendo de salvação agora, é o poder de Deus. Então, a salvação nem é uma realidade futura. Ela já é um presente, uma dádiva e uma realidade no agora. Então, quem crê em Cristo e vive para a glória de Deus, ele já pode dizer, eu sou salvo. E a salvação ela está muito além das nossas capacidades, não são pelas obras, não são pelas suas benfeitorias e nem pela sua santidade. Porque no seu dia mais santo, como diz Isaías, toda a nossa santidade é como trapo de imundícia diante de Deus. Não tem valor de nos salvar, o poder de nos salvar, mas é a graça, esse favor merecido, esse presente de Deus que nos salva da condenação eterna. Ô, irmão Léo, agora eu quero entrar mais nesse tema do ego. Sim. A gente sabe que o ego não é um dom de Deus. Não. Isso é totalmente carnal, humano, Sim. né? Da ação, vamos dizer assim, adâmica caída. Como vencer e matar esse ego que mora dentro de nós constantemente? Por que eu digo isso? Porque mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão, mesmo meditando na palavra todos os dias, nós somos pecadores. Sim, somos. Até Jesus vir na sua glória Sim. ou nos arrebatar. Como vencer isso diariamente, constantemente, de uma forma honesta e eficaz? É por isso que tome a cada dia a sua cruz. São todos os dias, é uma renúncia diária. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados até chegarmos à estatura de um varão perfeito, como diz as Escrituras. E eu peguei, já até coloquei aqui também, Gálatas 2:20, que Paulo diz, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E olha o que ele diz, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Então a cruz aqui nesse versículo, ela desmonta o eu religioso e ela desmonta também o eu performático. Olha o que o texto diz. Então, já não vivo eu. É interessante porque isso não é anulação da pessoa. Não é anulação da pessoa, mas é a destronização do ego de Cristo como em nós, nos destruindo para viver para a glória de Cristo. É interessante, então, que ele diz o seguinte, você tem uma nova habitação, o texto está dizendo, Cristo vive em mim, um novo modo de viver, agora é pela fé, e você tem um motivo efetivo que me amou e se entregou. Então, quem está crucificado com Cristo é uma coisa tão séria, já parou para pensar, porque é como se o texto estivesse dizendo assim, você não tem mais direitos próprios, você não pode mais ter, a sua vontade precisa ser colocada sobre a vontade de Cristo, porque no fundo, nós não queremos a vontade de Deus. Sim. Cá para nós. O ego humano não quer a vontade de Deus. Ele quer a nossa. Cristo manda repartir. Você quer repartir? Você quer ficar com tudo para você. Então, assim, esse massacre do ego humano, ele é acachapado todos os dias como? Pelo Evangelho. Pela lucidez da palavra, você vai encontrando esse entendimento. Agora, por esse texto, nós temos algo incrível, porque o texto está dizendo que a fé, ela não nasce do medo, mas do amor experimentado através do Evangelho e através da cruz. É uma coisa maravilhosa. É forte. É forte demais, né? Essa parte de renúncia não deixa de ser, como você falou, uma forma de morrer, né? Morrer o ego, né? Como você também pode colocar a palavra de Romanos 6 quando ele fala que morremos com Cristo? Como o cristão pode entender isso?
É o simbolismo daquilo que Cristo fez na cruz e ressuscitou. Inclusive, em alguns contextos onde as escrituras tratam disso, ela justamente aplica-se também ao ato do batismo, né, simbolizando aquela morte. Que ele até cita também em Romanos 6. Sim, porque agora é de fato uma nova vida, porque esse eu, a entrega desse ego, é morrer no sentido de senhorio. Eu não sou mais senhor da minha vida agora. É nesse sentido. Agora Cristo é o Senhor. Porque uma coisa é ter Cristo como Salvador somente. Tem gente que tem Cristo como Salvador, mas não tem Ele como Senhor absoluto da vida. Sim. E tem um fato interessante. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, estou puxando a rede, pode ser que eu fale no versículo agora. Alguns diziam, Senhor, Senhor, Senhor. Aí Jesus parou e disse, por que me chamais de Senhor? E não fazeis o que eu estou mandando? E aí? Porque o senhorio de Cristo requer obediência. Então é justamente isso, quando nós nos quebrantamos diante desse senhorio, entregamos agora esse senhorio nas mãos, sobre o cuidado e a direção de Cristo, você não tem mais os seus direitos próprios, não. Agora você é um escravo de Cristo. Livre-arbítrio esquece. Tem que estar em consonância com a palavra, né? Meu livre-arbítrio é porque assim, quando eu era do mundo, eu uso essa nomenclatura, quando eu era do mundo, que é mais comum, eu fazia tudo que eu queria. Eu tinha de fato livre-arbítrio. E a pessoa fala, Gui, você não tem mais livre-arbítrio? Você não faz mais isso, não faz mais aquilo? Eu falo, eu tenho. Só que o meu livre-arbítrio, espontaneamente, por boa vontade minha, esse meu livre-arbítrio eu entreguei para Cristo novamente. Ele me deu, mas eu devolvi. Porque não vivo mais eu, não é sobre o mundo mais, é sobre o reino. E quando você entende sobre o reino, você entende que o reino é sobre amor e é sobre o outro. Isso. Não é sobre mais si próprio. Com certeza. Quer agradar a Deus? Salva almas. Porque se você está salvando alma, você está ativando a fé que tem dentro de você. O Espírito Santo, o selo que você está carregando. E glorificando o nome de Jesus. Isso é profundo. Demais. Deus escolheu ser amado no próximo. As pessoas não conseguem entender essa relação que fazer a obra de Deus, ela está vinculada justamente aos pequenos gestos de cordialidade, de gentileza, de entrega, às pessoas que estão mais próximas de nós. A primeira obra, ela acontece dentro de nós. Essa obra que está em aperfeiçoamento, porque nós somos esse templo divino, mas ela se estabelece principalmente aos domésticos da fé. Ela deve se alcançar prioritariamente aqueles que estão na nossa casa, que estão mais próximos de nós, como bênção daquilo que aconteceu sobre as nossas vidas, como alcance da graça de Deus. E tem pessoas que acham apenas o trabalho que ela está exercendo nas quatro paredes levantadas, porque a igreja em si ela nem depende mais da construção de templo. Eu fico impressionado como o templo ele é algo tão forte em nós, enraizado, como construção. Não era para ser. Eu coloquei até um texto no meu Instagram. Eu sei que muita gente não entende. Eu falei, o evangelho ele é ateu da religião, porque João, quando ele lá em Apocalipse, e ele está tendo um vislumbre da Nova Jerusalém, ele diz, não vi santuário, eu não vi templo. Então o evangelho, na verdade, ele não tem essa construção humana. Nós temos a construção das chamadas igrejas, porque é um termo até que nós utilizamos, mas a igreja de fato somos nós. E até o termo igreja não é um termo que caiu do céu, né? Porque já era um termo que era utilizado, por incrível que pareça, até para outros tipos de reuniões. Agora, Jesus falou que a igreja dele portaria a essência dos valores do evangelho, do reino de Deus. Então a igreja como construção, ela apenas serve para nós não passarmos frio, calor, como ajuntamento. Mas se não tivermos nenhum templo mais levantado, a igreja continua vitoriosa, os eleitos de Deus estão esparramados por todas as partes do mundo. É nessa igreja que eu creio. É por isso que os números, para mim, nunca fazem parte. Não sejamos um Elias, né? No sentido? No sentido, eu só tem eu. Ah, sim, verdade. Não, tem isso. Mais 7 mil lá fora. Eu não acredito tanto, me desculpe, nos dados missionários, tá, gente?
Eu não estou preso aos dados missionários, Sim, porque eu creio numa igreja sim. invisível, que os eleitos só Deus conhece. Exatamente. Sabe? Claro, tudo bem. A pessoa faz uma estatística de quem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não estou dizendo que seja errado, estou falando que eu creio muito além disso. É além. Muito além disso. Invisível, porém evidente. Isso. Isso mesmo. É sobre isso. É sobre E isso. sobre isso que vocês estavam falando, até uma coisa que eu ia comentar também é como o Gui falou assim: o evangelho não é sobre nós, é sempre sobre o próximo. Como o Gui sempre também fala, nós fomos feitos para ver o próximo, não a nós. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo para estar com o próximo, ter comunhão com o próximo e morrer pelo próximo. Não morrer por ele ou por alguém, para que nós pudéssemos obter essa graça. E a graça do evangelho é justamente, como ele também deixou, o amar ao próximo. O chamado não é para você amar a si mesmo, é para você amar o próximo. Quando você vai para o grego, a palavra ego se chama eu. Ou seja, você tem que morrer do eu. Do eu. O ego. É isso mesmo. Você tem que morrer do eu. É isso mesmo. E quando você vai para Atos 4:32, ele fala: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Glória. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro e entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebeu uma parte de acordo com a sua necessidade. Glória a Deus. Imagine o desprendimento deles. Era como se o camarada tivesse 2 casas e falou: eu vou vender uma, vou colocar aos pés dos apóstolos, graças a Deus que não eram nos bolsos dos apóstolos. Hoje você quer ter 3, 4. É verdade. Então, assim, e sucesso não compartilhar. Eu fico imaginando o seguinte: o que adianta você. Para mim, o sucesso, ele só é sucesso quando ele é compartilhado. Ele precisa ser compartilhado. Sim. Aliás, sucesso não compartilhado, ele é naufrágio. É por isso que a bênção de Deus na vida de Pedro, lembra quando se encheu de peixes, ele precisou fazer sinal aos seus companheiros lá em Lucas capítulo 5, aquilo era uma grande lição para ele. Você não compartilha a própria bênção dessa fartura, pode matar você, levar você para um naufrágio terrível. Então a bênção de Deus é para ser compartilhada. Nós somos chamados para compartilhar conhecimento, compartilhar a palavra. Você imagine mesmo, nós que por bondade e misericórdia fomos iluminados pela palavra, não guardarmos isso, sabe? E eu coloquei no meu coração, ainda mais, inclusive quem está me acompanhando pelas redes, dentro da minha limitação, porque eu tenho meu trabalho local também e ele já não é fácil, mas assim, eu quero pregar mais do que nunca, porque há uma necessidade, há uma fome no mundo muito grande. E a palavra, ela é poderosa. Às vezes aquilo que parece ser tão simples, um simples conselho, porque as pessoas estão tão carentes. Há uma necessidade intrínseca hoje no ser humano de carência, de ansiedade, há um mundo competitivo. As redes sociais estão trazendo essa comparação horrorosa. Muitos de nós estamos sendo confrontados com isso. Então, assim, um abraço, uma palavra que parece ser simples, ela está tendo um efeito tão poderoso. E eu faço um apelo aqui para que todo mundo utilize, principalmente as redes sociais, para que não fique só pela vaidade, né? Não fique só esbanjando apenas questões que não constroem, não edificam ninguém. Então utilize para alguma coisa que possa abençoar a vida de outro. Vai falar, né, fazer tudo para a glória de Deus, né? Então você tem que saber o que você está fazendo. Você está fazendo, está glorificando a Deus ou está glorificando a você? Justamente. É uma pergunta que sempre você tem que se fazer antes de toda ação que você for tomar, né? Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Todos nós somos muito falhos, muito, né? A graça de Deus é gratuita, mas jamais barata. É verdade. Se eu não me engano, John Stott. É isso aí. aí. E a gente tá falando do partilhar. Jesus podia muito bem ter dado um pão para cada um, mas ele chamou todos à mesa para poder partilhar. Justamente. Pão, né? Muito bom. Pregue o evangelho a todo tempo. Se necessário for, use palavras. Sim. Meu Deus. É isso aí. Isso é forte. Como? Então é através de você. Sim. Deixando o seu ego. E uma pergunta, irmão Léo. Você que está na itinerância bíblica, que está pregando em diversos locais, qual o maior ego que você vê hoje no mundo e dentro da igreja? Que precisa ser mudado, jogado fora, matar mesmo esse ego? Olha, são muitos. Eu acredito que todos nós, primeiro que é uma luta constante. Vamos dar nome a eles. Podemos. Vamos dar nome a alguns, vamos lá. Eu acredito que a igreja precisa entender que para ela explodir
isso espiritualmente falando, ela precisa morrer. Jesus não disse que essa semente ela precisa morrer. E muitas vezes a igreja não quer morrer. Sim. Infelizmente, a igreja, eu digo a igreja agora é instituição. Vamos separar as coisas. Tá? A igreja é instituição. A igreja, organismo, é a espiritual perfeita de Cristo, formada por todos os homens, ou por homens e mulheres ao redor do mundo, tribos. Essa igreja, não estou falando dessa igreja como organismo. A igreja como organização. Aí ela se chama CNPJ, ela se chama Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista e tudo mais. Eu acredito que algumas coisas ela tem sido muito tentada pelo status, pelo prestígio, pelo poder político. Vocês podem perceber que quanto mais prestígio, mais status, mais poder político ela tem, menos glória de Deus, menos milagres, menos ação do Espírito está sobre ela. Isso é nítido, mas hoje os evangélicos não estão percebendo isso. É tanto que virou uma igreja partidária. E eu fiz uma postagem no meu Instagram, agora falando sobre isso, tem uma postagem no meu Instagram, eu vou me desculpa, mas eu vou ler isso aqui. Total. Posso ler? Olha o que eu coloquei, o evangelho não se acorrenta às amarras de nenhuma ideologia. O evangelho não é de direita, e nem de esquerda, nem de centro. Pois a cruz não é estandarte de partidos nem ornamento de impérios. Cristo não foi tributário do templo e nem vassalo de Roma, ou seja, ele não fez acordo com Roma para poder falar, pregar, dizer a verdade, não fez nada disso. Tampouco arquiteto de uma religião institucional. Por incrível que pareça, Cristo não instituiu uma nova religião. Por mais que se chame cristianismo, isso, mas Cristo não instituiu nenhum ismo. Nenhum ismo. Não, ele ensinou um caminho de verdade e vida, uma espiritualidade para ser vivida em qualquer lugar. Sua palavra não edifica catedrais de poder, ou seja, o evangelho verdadeiro não está em competição com nenhuma religião. É por isso que eu não gosto dos números. Eu não sou capaz nem de dizer assim, olha, acabei de pregar, nada contra, porque agora eu estou indo ao extremo. Tá? Estou indo ao extremo. Eu acabei de pregar e 3 vidas aceitaram a Jesus. Eu não tenho esse costume. Você nunca vai ver eu dizendo coisas dessa natureza. O evangelho não está nessa disputa. Sabe? Então, assim, eu vou continuar aqui. Até porque você pode ser um pouco falso, né? Assim, claro. Eu entendo, eu fui um do que foi lá, aceitei Jesus, mas às vezes pode ser um pouco falso, porque dependendo de como for o culto, às vezes ele te proporcionou tanto alguma coisa ali que ele te entrelaçou para aquilo. E aí você fala assim, nossa, eu preciso ir lá, mas o seu coração às vezes não tá lá. Justamente, só Deus conhece. As exterioridades muitas vezes não vão revelar a verdadeira identidade do coração. Aliás, na maioria das vezes, dentro do nosso olhar falho e limitado. Aí eu coloquei, sua palavra não edifica catedrais de poder. Então Cristo não está agora, quem é mais vaidoso está levantando o templo mais bonito para virar o cartão postal da igreja. Jesus não está nem um pouquinho preocupado se o tapete é vermelho, se o piso é de mármore, se a parede é preta. Se a parede é preta, é tudo bobagem. Deus se preocupa com vidas. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Aí eu disse que Deus, ele abriu uma vereda de vida, um caminho que transcende as categorias políticas, subverte os discursos humanos e desvela um reino que não se rende a cartilhas de ideologias. Ou seja, o reino de Deus não está para ser medido por nada que seja ideológico. Ele está para além, ele transcende todas essas coisas. Então a gente precisa entender. Então a igreja instituição, ela acabou gostando desse poder. Ela se infiltrou, mergulhou. E aí tudo que leva um nome, inclusive as pessoas até levam o nome de pastor, deputado, fulano de tal. Né? Deveriam tirar o nome da sua atuação como dom de Deus e exercer como ser humano que você quer, você é livre. Sim. Você quer ser um político? Amém, que seja. Agora, não faça conchavos com a igreja. A igreja é santa. A igreja, com o evangelho, não se brinca. Então, essa comercialização, ela precisa acabar. E isso, sabe como seria possível? Se todo mundo voltasse a trabalhar, os cantores voltassem a trabalhar, vou ficar bravo agora comigo. Se todo mundo pudesse ter um ganha-pão como o apóstolo Paulo, que mesmo podendo exercer sua autoridade, e olha que eu sou itinerante, eu estou falando contra mim mesmo, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Porque a dificuldade, hoje mesmo eu fiz uma agenda, minha dificuldade foi a hora que a pessoa perguntou, quanto você cobra? E aí para você explicar tudo isso, porque se você fala, não falo nada, não é questão de cobrar,
Não, eu não vou estipular valor. Algumas pessoas acabam confundindo você. E eu sei o quanto meus amigos pregadores sofrem. Sofrem, porque são homens sérios e às vezes não recebem uma ajuda digna, né? Para custear e para ainda ele continuar exercendo o seu ministério. Por outro lado, você não pode abusar também do dom que Deus te deu. Então, tudo é sobre equilíbrio, bom senso, mas eu acredito que um dos pivôs que sejam principais para nós voltarmos essa centralidade da cruz e da simplicidade é nós tanto não estarmos em busca desse poder e não ficarmos em concorrência com as outras religiões, sabe? Não é quem aqui tem a maior catedral ou número, não, é nos desvencilharmos disso tudo. Se é para a glória de Deus de fato, os números sejam deixados de lado. Sim. Quando você pega até Paulo, que você citou, quando ele escreve a carta para Coríntios, 2 Coríntios, acho que é o capítulo 12, o pessoal despreza as palavras dele, e ele, com um tom irônico, né, ele até fala disso, ele fala assim, eu poderia me vangloriar pelo que eu sofri, eu fui preso tantas vezes, sofri, eu não vou lembrar os números lá, mas sim, ele começa a falar um monte de coisa lá, naufrágios e tal, e é justamente isso, né, pô, eu poderia estar me vangloriando, mas não, porque hoje eu tenho, como eu disse, né, Cristo vive em mim, eu tenho alguém que eu tenho que passar, alguém que hoje deixou essa responsabilidade comigo, né, então não é mais sobre eu, é sobre ele, eu não posso colocar o meu ego na frente, né. Não posso. Olha, você falou algo, eu já procurei aqui, ó. Gálatas 6,14. Porque o podcast aqui tem Bíblia, né? Glória a Deus. É impressionante aqui, eu fiquei impressionado. Olha, isso tem Bíblia física aqui. Ele anuncia, vamos começar com uma oração. Esse ambiente aqui é muito espiritual, gente. O pessoal que leva a sério de verdade. Aqui. Eu vou abrindo aqui, viu? E é interessante porque vocês não estão apenas para... Pode abrir, Gálatas 6,14, porque isso é interessante a gente se deter, que tem a ver com o tema. E eu faço também consonância com aquilo que o irmão comentou aí. Mas é importante porque alguns só estão atrás de polêmicas. Eu percebi que vocês aqui estão voltados, porque a cruz, ela não vai fazer, entre aspas, estou falando agora no sentido de engajamento, ela não vai te dar tantas curtidas e não vai ser tão engajada como outros temas polêmicos. Nós sabemos disso. Agora, nós não podemos ser vencidos por isso. Porque eu falo uma coisa para vocês, olha, eu sei que eu sou alguém que das redes sociais há muitos anos. Eu sou alguém que estudei o marketing, minha formação. Se eu quisesse fazer um barulho para ter bem mais seguidores ou números avantajados, isso não é difícil. É só você entrar em temas polêmicos que não constroem nada, mas que jogam as pessoas umas às outras, elas vão comentando. E por aí vai. Então nós estamos desvencilhados disso. Nosso propósito, nós estamos lidando com categorias mais elevadas. Gálatas 6,14. Gostei disso, hein? Categorias mais elevadas. É forte, irmãos. É forte. Pessoal, você que tá assistindo a gente aqui, você já pegou sua Bíblia? Pegou sua caneta? Já abriu lá em Gálatas? 6,14. 6,14? Então, abre lá. Mas antes, compartilha com mais pessoas. É sobre o ego. Vamos matar ele hoje. Vamos matar esse ego aí. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é forte demais. Aleluia. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha, Paulo poderia, por exemplo, Paulo desmonta qualquer vanglória humana. Ele poderia se orgulhar de ser uma linhagem judaica que ele tinha. Ele poderia se orgulhar, por exemplo, da formação rabínica, dos seus feitos missionários. Mas olha onde ele está se gloriando. Diante da cruz. Ou seja, porque diante da cruz, toda glória humana é reduzida a pó. Sim. Toda glória humana é reduzida a pó. E se alguém tinha autoridade era Paulo, né? É como se ele Justamente. tinha título judeu, romano, Sim, ele falava poliglota, grego, latim, judaico. Operou grandes milagres, hebraico, sim. sinais, prodígios. Nunca fez disso um estandarte. Muito pelo contrário, ele pisoteou tudo isso aí. Agora, as pessoas hoje levam um milagre que Deus utilizou ela e como uma sinalização, vem para cá porque aqui tem, na outra igreja não tem poder de Deus, aqui tem poder de Deus. Então tudo isso precisa ser desmontado. Os dons de Deus, eles são lindos quando são manifestados à sombra da cruz. Eles não são para serem objetos de marketing.
Olhe para você ver o que está acontecendo com os dons, que são lindos, os dons bíblicos de revelação, da palavra do conhecimento. E olha o que virou hoje. Essa adivinhação barata, e as pessoas se entregam a isso, porque são, meu Deus, dá muita compaixão. Porque as pessoas se entregam a isso, elas gostam disso, elas querem facilidades. Eu costumo dizer que quando as pessoas vão atrás disso, para revelar toda hora, Deus é poderoso e faz o que ele quiser fazer, obviamente. Sim. Mas quando elas vão atrás disso, elas estão deixando um princípio, que o justo viverá pela fé. É o amanhã, eu não sei. Jesus falou, basta cada dia o seu mal, é hoje. Amanhã, vou usar uma expressão assim meio inadequada, amanhã que se dane. Não pertence a você, nem a mim, nem a nós, entende? Está nas mãos de Deus. Então é o hoje. É sobre hoje. A vida do evangelho é uma vida pela fé no Filho de Deus. Isso é exercitar a fé. Exercitar. O amanhã não me pertence. Não me pertence pertence. a Deus, ponto. Sim. É isso. Já tem pergunta aí, Léo? Já. Antes, eu vou fazer uma outra pergunta. A gente tocou naquela parte de Romanos 6, que ele fala do batismo. Peraí, não é aquela polêmica, não. Dá uma segurada. Passo de Léo para Léo. Dá uma segurada nessa polêmica. Que ele fala do batismo. E o batismo, como ele falou, né? É a morte em si. E a morte não deixa de ser a morte do ego. Você acredita que todos, para serem batizados hoje, deveriam primeiramente entender o que é o ego e como enterrar este ego? Você está se referindo ao batismo nas águas? Sim. Olha, pela Bíblia, os batismos o batismo nas águas foram rápidos, né? Não demoraram. Não demoraram. Olha, na volta daqui 2 meses que nós vamos ter o grande dia do batismo. Não houve assim, né? Eu jamais, por exemplo, se uma pessoa chegasse para mim hoje e dissesse, olha, eu estou desejoso de ser batizado nas águas. Mesmo, eu quero. Eu não quero nem esperar lá na instituição minha, vai ser daqui 2 meses. Se o pastor dele me permitisse, eu batizaria ele na minha sala, em qualquer lugar, na hora. E para escândalo, talvez até de vocês agora, se fosse por aspersão ou imersão, não é a quantidade de água que vai concretizar o propósito. Tudo isso é invenção. É desnecessário. Mas a igreja, como instituição, ela precisa se organizar. Nada contra. Ela precisa se organizar para não virar uma desordem. A única coisa que a gente precisaria confirmar com a pessoa é se ela entendeu o propósito do chamado dela. Porque isso Jesus fez. Jesus fez comparações de parábola e diz, analisa muito bem antes de largar tudo para me servir. Então, esse negue-se a si mesmo, tá eu até coloquei, enquanto você foi falando, eu vou colocando aqui. Mateus 16, 24. E também Marcos 8, 34 e Lucas 9, 23. São os evangelhos que citam, né? Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então precisa ficar claro qual o propósito a pessoa está fazendo isso, se ela entendeu o evangelho. Agora, se vai ser meia hora depois, 1 hora depois, 1 semana depois, não tem problema nenhum. Aí a igreja é a instituição que coloca todas essas apenas por uma questão de organização. O lado complicado disso é quando a gente engessa e acha que é só assim. Entende? Esse é o lado perigoso, às vezes, da igreja instituição. Quando ela coloca algumas coisas como dogma e não consegue ter abertura, porque a dinâmica do reino de Deus, ela não segue um sistema fechado. A graça, que é multiforme graça de Deus, ela é plural na sua manifestação entre as pessoas. Então tem pessoa que entende o evangelho assim, ó. Você pregou, o camarada entra com um arpão, uma flecha, o cara se quebranta e eu quero as águas agora. Temos o exemplo do eunuco. O que impede? Você crê? Creio então, seja batizado. O demais é construção. É bom que as pessoas apenas saibam. É a mesma coisa que nós utilizamos para aceitar Jesus. Imagine um camarada, por isso que eu estou falando que a cruz precisa estar presente. O cara vai lá, prega Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Tá tudo bem, toda a escritura é proveitosa. Mas o que eu bato na tecla é, peraí, aonde você está aplicando Jesus aí? E Jesus pode ser aplicado, deve ser aplicado em qualquer parte que você leia a escritura. Precisa se encerrar na cruz, em Cristo. Aí a pessoa prega, não cita o nome de Jesus e diz, quem aqui quer aceitar Jesus?
Então a pessoa não sabe muito bem o que ela está fazendo. E na necessidade dela, ela vai para receber uma oração, receber aquela coisa, mas ela não tem consciência. Mas para os irmãos que estão ali, meu Deus, ela já encontrou, entendeu? Mas o evangelho não foi internalizado. Até essa questão de você levantar a mão e dizer eu aceito a Jesus, isso é novo. Tá, gente? Isso tem 100, 200, 300, 400... É um apelo. É um apelo, mas isso tudo é novo. São construções que nós fazemos apenas com uma metodologia que entendemos que seja importante ou que possa corresponder àquilo que nós estamos pregando. O apelo não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Mas eu creio ser necessário. Sim, não há, é importante. É importante. Agora, o evangelho, quando ele é pregado rasgado mesmo, Rasgado. não vai nem ser necessário isso. Porque quando a igreja vive um avivamento tão poderoso, não é você que vai dizer quem aqui quer aceitar Jesus. Olha, gente, pelo amor de Deus, porque tem lugares que o apelo virou, meu Deus, tem alguém para Jesus? Sim. Aí veja aí se tem alguém Chega no a ser evangelho. constrangedor. Uma coisa, isso, pelo amor de Deus, eu não utilizaria, tá? Eu não costumo utilizar isso. Agora, porque quando João Batista pregava, eles paravam, opa, a multidão, o que eu posso fazer para ser salvo? Os soldados, opa, o que eu posso fazer para ser salvo? Lembra de Atos na pregação de Pedro? Coração compungido, opa, o que eu posso fazer para ser salvo? É invertido. Por isso, quando a igreja vive o avivamento, a situação é invertida. Quando a pregação é coerente do evangelho, você nem vai precisar fazer isso, porque o constrangimento da palavra está tão claro que vai atingir os corações. Só que esse tipo de pregação, como hoje está uma pregação de autoajuda, evangelho é muito pouco, você tem parte da escritura e um pouquinho de Jesus. Você tem parte de um esquema montado e um pouquinho de Jesus. Então não causa mais esse impacto que era para causar na vida das pessoas. Aí, mas voltando ao texto. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então o negue-se a si mesmo aqui, então não é uma autoaversão de si. Não é para eu ter uma autoaversão de mim, mas é abrir mão do ego soberano que quer estar no centro da sua vida. Então, negar-se aqui é fazer com que o direito agora seja tomado por Cristo como o único Senhor da sua vida. E tomar a sua cruz é aí você ir voluntariamente para a morte do próprio eu, né? É a morte do próprio eu. E siga-me. Agora é tudo sobre Jesus. A pregação, Jesus deve ser a primeira palavra que falamos na pregação e a última palavra que falamos na pregação. E todas as palavras que falamos entre a primeira e a última devem glorificar a Jesus. Deve ser o centro Jesus. Jesus é o centro, é o cerne, é o âmago daquilo que nós estamos... Tem gente que gosta muito de Moisés. Moisés é maravilhoso, mas ele não entendeu a centralidade da cruz. E nada contra que Moisés é um homem extraordinário. Não estou falando mal de Moisés, nem de Abraão, nem dos grandes homens. Estou falando que agora, um discípulo de Cristo, o único ponto de partida dele, ponto de chegada, ponto de equilíbrio, olhar agora deve ser tudo através de Jesus. É o Deus que vestiu as nossas roupas, pisou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, temos que simplificar nossa vida, nosso olhar e observar como Jesus agia, como ele lidava com os pobres, com as prostitutas, com o dinheiro, com a vida, com o ser humano. É esse chamado que nós temos para ter a vida simples de Jesus, que é um desafio muito grande. Que Deus tenha misericórdia de mim e me ajude a todos nós. É isso. E Jesus é simples, né? Muito. Jesus é simples. E as pessoas querem pregar um Jesus dificultoso. Sim. Um Jesus que é difícil de compreender. Um Jesus que tem que trabalhar muito para obter a graça. Tem muitas pregações que dá a entender isso. Sim. Você fica até assustado. Você fala, meu Deus, não vou seguir não. Não tem condição. Hã? Verdade, sacrifício. Se você não fizer um sacrifício... Sem sacrifício. Aonde foi que Jesus cobrou alguma coisa para aconselhar alguém? Para curar alguém? Onde foi que Jesus cobrou isso? Não. É graça. Tudo é graça, é favor merecido, é bondade. E nunca fez espetáculo, hein? Já reparou nisso? Quantos milagres Jesus fez? Quando alguém chegou, mostra o milagre aí. Aí ele não mostrava mesmo. Vai quietinho, não fale nada pra ninguém. Não fale nada pra ninguém. Se for hoje, ó, fala pra todo mundo, fala pra sua mãe, que o pai vinha aqui amanhã na igreja.
É impressionante. É O terrível. evangelho é confrontador demais. Ô, Jesus. Ele confronta demais. Deus nos perdoe, né? Mas é interessante. Todos os dias estamos aprendendo, né? É. Mas O sim. ego podemos falar que é uma chama também que queima dentro do ser humano, né? Sim, sim. Porque o ego quer fazer você se aparecer. E às vezes você quer crescer e se aparecer tanto que você esconde Cristo. E é muito tentador, porque isso vem, você tem que estar massacrando, né? Total. Por isso que a cruz ela é diária, você tem Sim. que estar massacrando, porque é muito tentador. Você já viveu isso na pele? De entender depois e falar, eu errei. Ah, sim, claro. Principalmente quando eu comecei a viver muitos milagres, porque eu sei o quanto eu almejei aquilo. Você orou, orou por esse dom? Sim, eu orei alguns anos e eu comecei a acompanhar alguns pregadores da África. Porque eu percebi que, como as minhas referências até então, isso quando novo convertido, elas eram apenas da Assembleia de Deus, mas eu percebi que os grandes pregadores da Assembleia de Deus, eles pregavam bonito. Eles pregavam muito bonito, aquela pregação muito robusta, homilética e tal, incorporado, mas eu percebi, às vezes grande parte deles revelam, mas a área da cura e libertação eu não via. Eu sempre achei e penso até o dia de hoje, tá? Hoje nós não estamos mais vendo demônios expulsos e enfermos sendo curados. Eu preguei agora nesse domingo e houve uma manifestação básica ali de uma moça que estava com os seus nervos, né, uma tendinite, e eu falei que algumas pessoas sentiriam formigamento, seriam sinais da cura, né? Eu sei explicar às vezes como se manifesta. E ela sentiu tudo e aí o pastor ficou admirado. E eu falei, admirado por algo tão simples, para mim é tão comum isso, mas realmente as igrejas não estão mais vivenciando isso, sabe? Então, demônios sendo expulsos por causa da falta da pregação do evangelho. Eu acredito, por isso que eu dou essa ênfase em Jesus. Você anuncia Jesus, os sinais vão ser manifestados. Mas voltando à sua pergunta, quando eu comecei a ver essas curas acontecendo em abundância, todo final de semana, aquela gente vomitando, eu vi gente largar bengala, largar muleta, eu vi muitas curas lindas assim mesmo. E você pregando ou com imposição de mãos? Com pregando. Eu oro à distância, praticamente. Eu só imponho as mãos quando a pessoa está se sentindo muito mal. Mas eu oro à distância. Ele se manifesta à distância. Então as pessoas são curadas de dores e principalmente curas nas áreas espirituais. Porque é possível, por exemplo, com esse dom, uma pessoa que pediu uma oração aqui agora, que está sentindo algo, vamos dizer assim, possuída, é possível daqui acontecer? Sem problema. Sem problema. Várias vezes oramos por pessoas assim que estavam assistindo, assim, e foram curadas. Em própria live, houve pessoa que se manifestou na libertação, na área do estômago e coisa assim, porque é muito comum as pessoas vomitarem. Às vezes são enfermidades malignas, porque a enfermidade ela é muitas vezes um casulozinho. Existe. Eu não sou aqueles que pegam, você tá cheio de dor, não. Posso chamar o pessoal da live aqui? Claro. Pessoal, se você tem alguma enfermidade, se você tá passando por algo estranho que você desconhece, escreve aqui. Aproveita essa oportunidade, que a gente vai fazer uma oração aqui poderosa de cura e libertação para sua vida. Nós cremos, na verdade, não precisa nem escrever. Na verdade, é assim, a gente pode pegar um momento, você coloca a mão, aí um dia você sente aí claro. o mal-estar. Escreve. Claro. Fala. Põe para fora. Então eu comecei a observar os pregadores da África. Porque como na África tem muita magia, essas coisas todas, então eles aperfeiçoam nessa área. Então, tanto que a Assembleia de Deus, por exemplo, que eu hoje, embora não faça mais parte dela, mas estou sempre pregando dentro das Assembleias de Deus, a ênfase é no batismo com o Espírito Santo. Então pode reparar que os irmãos têm muita autoridade, geralmente, antes era muito mais, mas pelo menos eles têm mais fé para orar por batismo. Mas eles não têm a mesma habilidade para orar por pessoas possessas e por enfermidades. Porque geralmente por demônios você não fica orando, você ordena que saia. Sim, é diferente. E para enfermidade é a mesma coisa. Não é, Senhor, mas é claro que Deus usa cada um e a oração e a sinceridade, às vezes ela passa por cima daquilo que eu possa achar, porque não é um método. Até porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Nós não precisamos dos melhores métodos, nós precisamos dos melhores homens de Deus e mulheres de Deus.
Mas é uma área que eu me apaixonei de verdade. E eu vi muitas curas. Essa palavra foi forte, hein? Nós não precisamos de melhores métodos. Sim. Nós precisamos de homens de Deus. Sim. Eita, entrou pro meu vocabulário, hein? Essa frase eu acredito que eu copiei ela. Eu ouvi faz tempo. Eu acho que foi do Hernandes Dias Lopes. Vamos copiar, deixa eu passar a glória pro Hernandes. Não é minha. Mas o que é bom a gente precisa. Claro. Então, mas eu me apaixonei por área da cura e libertação. Então, toda pregação, na maioria delas, eu oro, mesmo à distância. E algumas pessoas passam mal ou caem endemoniadas. Então, eu não me assusto com isso. É uma coisa muito comum. Mas eu lembro que teve um período que eu fiquei um pouco, sabe, assim, me senti um pouco, poxa, agora eu, sabe. Sim. Por que eu tô te perguntando se sai o demônio da pessoa mesmo em distância? Porque esse domingo eu fiz isso. Sim. Eu orei. Pode ser até, a pessoa, isso é místico, não. Eu até peguei um copo com água, abençoei, orei a Deus e orei, falei, não conheço essa pessoa, só sei dessa história, mas eu ordeno em nome de Jesus que esse demônio parta em retirada. Amém. E eu creio que essa pessoa tá curada. Amém. A fé, a palavra não tem barreira. E eu não ia entende? fazer isso, eu nunca fiz isso. Sim. Eu só senti de fazer. E foi feito. Maravilha, e eu creio. Por exemplo, disse que utilizou até o copo com água, um exemplo. Joguei a água assim. Eu sou alguém que eu creio em absolutamente tudo. A grande questão é depois não faça disso uma doutrina. Sim. Entenda? Claro. Porque as experiências, é isso que muitas pessoas não entendem. Existem experiências particulares que elas são específicas. Na intuição nós recebemos uma direção. Bem colocado. Mas depois não deve ser usado isso. Aí quando vira a campanha, olha, você vai passar aqui no... foge da Bíblia. Aí foge, aí você der o sacrifício, aí já fugiu do evangelho. Não é assim. O evangelho não tem hora marcada. Sim. Não é a sexta-feira do milagre em si. O evangelho não tem nada, ele não está preso a isso. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. E não sabe de onde vem nem para onde vai. As coisas de Deus são espontâneas. Elas fluem naturalmente. É assim que deve ser. É sobre isso. E você já passou alguma dificuldade nesse dom, mesmo no início? Sei lá, às vezes de não sair o demônio, de saber como fazer. Ah, sim. Deus vai trabalhando nisso? Nossa, ele vai... completamente. Como que funciona? Eu quando eu vou orar por cura hoje ou libertação, não tem nada a ver de... Bom, eu comecei a ver isso quando eu tinha uns 25 anos de idade. Hoje eu estou com um pouquinho de 40 em alguns meses. Quando eu comecei, me faltava habilidade, discernimento, e eu comecei a ver, o evangelho mostra tudo como funciona. É que há um desespero, por exemplo, quer ver uma questão de demônio mesmo? Manifesta alguém com demônio. Vira um borbulhaço na igreja. Eu já vi, então, terrível. Não é para isso acontecer. Calma, quem está junto com a pessoa, o que está acontecendo? Lembra quando não conseguiram expulsar o demônio? Que ali tem muitas situações que muita gente não analisa. Lá em Marcos 9, Mateus 17, não me falha a memória. Mateus 17. Isso. Então, ali houve várias circunstâncias. Primeiro que os discípulos não tinham fé, eles não tinham vida de oração, eles estavam em rinchazinha porque tinham 3 que tinham subido para o monte da transfiguração e outros que ficaram. Houve várias circunstâncias ali pelas quais o demônio não saiu. Não foi só a questão do jejum, porque Jesus disse que enquanto os discípulos estivessem com eles, não era necessário jejuar. Então era para o demônio sair com jejum ou sem jejum. É isso que as pessoas não entendem. Só pela fé era para ter saído ali. Mas aí, quando o menino se manifesta, Jesus não vai expulsando direto, não. Chama o pai do menino, quem está com ele aí? O que está acontecendo? Desde quando sucede isso? O menino está estribuchado lá. Tá entendendo? Então, assim, é necessário mais discernimento, mais calma. Mais calma. Às vezes pode ser já coincidiu também de, às vezes, uma pessoa tem um ataque epilético de verdade. No momento do culto, acha que é o demônio. Quantas histórias nós temos assim? De coisas que se assemelham. Então, é necessário discernimento, cuidado. Procura chamar quem está com ele. Quantas vezes aconteceu, Deus estar na hora da oração, alguém chegar e falar, Léo, é demônio mesmo, nós já estamos lidando aqui, vai para cima. Eu já vou para cima mesmo, entende? Outras situações eu precisei de um discernimento. Porque existe a sugestão, isso que eu vou falar agora, pouca gente consegue entrar nesse campo. Você imagine uma pessoa que está carente, necessitada, fragilizada na mente, em quadros depressivos, aí ela ouve uma chamada da televisão. Tá vendo isso aí que está acontecendo com você? Sua vida financeira? É um mal. Tá vendo porque seu marido foi embora de casa? É um mal. Existem pessoas que podem até
ficarem parecidas com uma manifestação demoníaca, isso é uma sugestão sobre ela. Isso é possível. Meu Deus. Isso é uma sugestão. Quer dizer, ela cria pelo próprio poder da mente. Mas isso é uma outra situação para aquelas que usam... E não é demônio. E não é demônio, não é demônio. Mas agora, discernindo deve se expulsar em nome de Jesus. Não é conversar, entrevistar. E quando o demônio envergonha a pessoa, é porque... Por que acontece isso? Bom, a pessoa precisa entender a primeira coisa, que o demônio vai querer envergonhar de alguma forma ou de outra. Só que eu vou entrar num assunto que poucos entram. Jesus não disse que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer que muitos enfermos foram curados, demônios saíram, certo? E profetizaram. E Jesus disse, vocês vivem na prática da iniquidade. Ou seja, é possível uma pessoa que tem um dom, que começou sincero e tenha se perdido, ele ainda operar milagres, mesmo na prática da iniquidade. Os irmãos concordam comigo sobre isso? Sim, sim. É possível expulsar demônio em pecado? Sim. Quando a pessoa não tem esse entendimento em si, porque um crente, olha um crente sincero, às vezes ele é um crente sincero, mas ele não tem o exercício da autoridade. Então o demônio sabe, como um psicólogo, algo muito capaz, além de uma psicologia, ele sabe jogar uma palavra que desmonta ele. E a primeira batalha acontece aqui dentro. Ó. Sim. Então se ele diz, você não pode ir contra mim, você acreditou. Porque na verdade tem gente que fica achando que é expulsar demônio. Por que muitos crentes não expulsam demônio? Porque ele acha que é a santidade dele que expulsa. Tá entendendo? E não é a santidade sua. Embora um crente em santidade é outra coisa. Entende? Mas não é a sua santidade que expulsa o demônio, é o nome de Jesus. Quando a pessoa entende isso, o demônio sabe que ela sabe sobre isso, meu irmão, não tem... Não... Eu creio nisso, é o nome, é o nome de Jesus, não é... É o nome de... E a Óbvio, precisa ser crente cristão, né? Claro. Teve uma cena lá dos filhos de Seva que foram expulsar e não conseguiram. Sim. Lá do livro de Atos. Agora porque eles terceirizaram o nome de Jesus também, né? Ele falou, nós expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. Eles terceirizaram. Porque se tivessem fé, Sim, qualquer pessoa... É por isso que as pessoas confundem. Elas acham que só porque uma pessoa que está fora do ambiente religioso dela, ela não pode receber uma cura, uma libertação. Ela pode. Qualquer pessoa pode receber cura e libertação. Sim. Porque isso não é, gente, isso não é denominacional. A graça de Deus está sobre a terra e o nome de Jesus está para quem crê. Você lembra quando os apóstolos chegaram e falaram, tem alguém expulsando demônio aí, viu? Mas não anda com a gente, não faz parte do nosso grupo. Sim. Vamos proibir ele? Jesus disse, não. Quem não é contra mim... Quem não é contra mim já está ao meu favor. E às vezes, até o próprio demônio usa de cura, porque ele sabe do seu ego. É possível dentro, porque ele pode operar, né, em sinais, também é outro campo. Irmão Léo, quando você fala de saber utilizar a autoridade e tudo mais, como que funciona isso? Olha, todos nós somos crescentes nessa Por exemplo, área. deixa eu ver se eu consigo simplificar a questão. É sobre o nome de Jesus. Sim. Só que existe a autoridade que Deus nos entrega pelo nome de Jesus. Sim. Como utilizar sabiamente, eficazmente, a autoridade no nome de Jesus? Vamos lá. Só para ficar mais claro. Por exemplo, os pais. Todo pai tem autoridade sobre os seus filhos, sim ou não? Sim. Sim. Todos os pais sabem utilizar essa autoridade? Não. Não. No mundo espiritual é a mesma coisa. Porque não existe dom de expulsar demônio. Jesus disse, em meu nome vão expulsar. Vão colocar a mão sobre os enfermos. Então assim, tem que ir para cima, tem que crer. Sim. Demônio se resiste. Resistir e ele fugirá de vós. É claro que existe uma capacitação em alguns ministérios específicas que é diferente. É diferente. Eu já vivi inúmeras experiências de lugares que alguém não estava conseguindo lidar com o demônio. Aí você chega, numa palavra você expulsa. Houve situações que eu fiquei 2 horas. Sem colocar a mão. Sem colocar a mão. Mas a maioria das vezes foram assim, coisas rápidas. Maioria, na grande maioria das vezes. Outras vezes não. Foram tempos mais demorados. Porque às vezes não tem a ver só com você, tem a ver com o que está sobre a pessoa. Tem uma série de circunstâncias. Não dá pra gente simplificar isso com uma experiência única. Eu não posso fazer de uma experiência minha
uma regra. Mas quando demora muito assim, continua sempre com a mesma palavra? Sai em nome de Jesus e Deus vai pode dar orando? direções específicas, Uhum. mas você deve perseverar. E tem casos que a pessoa fica endemoniada, depois ela volta por um tempo. Quando a pessoa volta em si, você vê que ela ainda está... Você discerne, ela não está liberta. Então deve-se, nesse momento, pregar o evangelho. A própria pessoa pode, numa lucidez do entendimento, ela mesma pode repreender isso ou facilitar a sua própria libertação, por incrível que pareça. Sim. Então existem muitas situações, mas o evangelho deve ser anunciado, porque quando ela entendeu o evangelho, aí acabou. Aí acabou. Você falou uma coisa interessante, você falou assim, sobre o agir. Eu escutei uma mensagem esse final de semana que ele é muito sobre isso, que ele fala assim, que o evangelho é feito para pessoas corajosas, né? Ele fala assim, quando você vai pegar a história ali de Saul, ele vem da tribo de Benjamim. E quando você vai ver, cada um tinha seu propósito nas batalhas, né? Então, sei lá, tem um que vai com a espada, tem um que vai com os afincos, que é a tribo de Benjamim, que é de Saul. Então, assim, para vencer Golias, ele foi derrotado justamente com isso, com a pedra. E se você pegasse pela a história, o contexto todo, a pessoa mais capacitada para derrotar Golias seria Saul. Porque ele era o líder da tribo que tinha o domínio sobre isso. E lá na Bíblia fala que eles estavam com a mão direita e com a mão esquerda, com a mesma precisão. Sim. Porém, por que vai Davi? Porque a Bíblia não quer os capacitados, ela quer os corajosos. É verdade. É verdade. A coragem, ela... Aleluia, pega essa. E a coragem não é a ausência de medo. A coragem é aquele que enfrenta o medo. Ainda sobre Davi, a primeira batalha não acontece no campo palpável, visível, tangível. Ela acontece dentro de nós. Davi olha para o gigante, o que ele diz? Quem, pois, é esse incircunciso para afrontar o exército do meu Deus? Aqui dentro ele já estava dizendo, ó, esse gigante já está caído. Ele é grande, mas ele não é dois, não. Assim, a primeira batalha acontece dentro de nós. Toda vez que você se vê diante de uma situação que uma pessoa fica possessa, não olhe para a sua santidade. Porque isso vai ser um bloqueio. Não olhe no jejum que você não fez faz tempo. Não olhe para nada disso. Creia e utilize o nome de Jesus, e com persistência. Porque ele vai falar que você não pode, que você não tem poder. Então manda calar a boca e sair, vai para cima. É assim que é. Foi assim que os apóstolos fizeram, foi assim que Jesus fez. Você pensa que quando Jesus ordenou até o endemoniado lá, aquele processo, ele saiu na hora? Não foi na hora. Porque o texto diz que ele falou, não, nos permita. Jesus ordenou, ele não nos permita não sair. Então assim, as pessoas... ir aos porcos. Então depois... ele acabou saindo e sendo liberto. Sim. Tem umas perguntas aí, Léo. Sim. Vamos começar a fazer as perguntas. Vamos. Só a gente fazer as perguntas? Sim. Não, depois. Vai para as perguntas. Não. Negócio de polêmica, Léo. Não é só polêmica, não. É pra gente falar dos patrocinadores aqui, a gente começar as perguntas. Ele tá Vamos segurando. lá. É terrível. Eu vou falar, tem que dar uma segurada aqui. Vamos falar dos patrocinadores. Inclusive, hoje saiu um negócio legal da Traject, né? Pra quem não viu ainda. Você coloca Disney no Brasil? Exato. Você Eita. que tá aí na live, comenta aqui. Você já foi pra Disney? Eu tenho vontade de conhecer a Disney, os personagens da Disney, viver o mundo mágico da Disney. Se você tem essa curiosidade, a Disney vai estar no Brasil em dezembro, em Curitiba. E a Traject preparou um pacote especial, não é isso, Gui? A Traject Viagens, o nosso patrocinador oficial aqui do GigoCast, desde o início do nosso programa, para honra e glória de Jesus, a Traject Viagens preparou um pacote especial para você aproveitar o mundo Disney em Curitiba em dezembro. Então, se você não visitou a Disney lá em Orlando, nos Estados Unidos, mas quer visitar a Disney aqui no Brasil, em Curitiba, entre em contato com a Traject, acessa a página deles lá, Traject Viagens no Instagram, você vai ver os stories deles, que postaram hoje, né, Léo? Subiram hoje os stories sobre esse pacote, entra lá, em contato com eles, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso esse momento com a sua família. Ah, mas eu não consigo ir para Orlando, mas você consegue ir para Curitiba, é mais pertinho, e muito provavelmente mais barato. Hein, Léo? E parcelas que cabem no bolso. Eu não me lembro agora de cabeça, mas eu lembro que era por cento e poucos reais a parcela, imagina. Quanto? 100 e poucos Eita, reais. benção. Que presente mesmo. Que presente. Pessoal, entre em contato com eles, vale muito a pena. Fecha essa viagem com a sua família. Às vezes a gente precisa sair do mesmo. Às vezes a gente precisa viver
coisas novas. E viagem, você pode ter certeza, é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Vai ficar registrado, é uma história, é um momento único. Quero falar também, falar do nosso patrocinador, a NID Corretora de Seguros, a melhor corretora de seguros do Brasil. Se você quer fazer o seguro do seu carro, da sua casa, da sua empresa, do seu celular, de qualquer item que você possua, entre em contato com eles. Ah, mas eu já fechei seguro. Entre em contato mesmo assim, porque talvez o seguro que você está pagando não esteja sendo equivalente com o que você precisa. Então entre em contato e reformule essa simulação gratuitamente. Você não vai perder nada, é de graça. Faça a sua cotação hoje com a NID Seguros. Pode ter certeza que é muito melhor você estar precavido do que não ter o seguro. Eu já passei por essa situação de ter deixado o meu carro num lugar, saí do ambiente que eu estava, cadê? Eu cheguei a dar a volta no quarteirão, irmão Léo, você acredita? Que coisa. E eu tenho certeza que eu deixei aqui depois que me caiu a ficha. Sim. É uma sensação terrível. Vale a pena você providenciar o seu seguro, faz a sua cotação, é gratuito, você não vai perder nada. E eu tenho certeza que às vezes você acha caro e você vendo o benefício que tem, vale muito a pena. Para honra e glória de Deus, nós cremos. E ela cuida de todos os tipos de vidas, né? Seja como pessoas, como seus animais, né? Tem também o seguro para pets, né? Então não deixem de entrar em contato com a NID. Isso é importante, seguro para pets. Seguro para pets. Você tem um animalzinho na sua casa? Faz a simulação lá, pode ter certeza. NID Seguros com 2 E. NID, N-E-E-D Seguros. NID Seguros. Vamos lá. Faz as perguntas aí, Léo. A Luciara Matos colocou: Pastor, como um membro poderia admoestar alguém que se levanta com inverdades, baseado em interpretações equivocadas sobre a Bíblia, mas por ser autoridade na igreja ou por ser um teólogo se acha certo? Bom, coisas equivocadas dependem da linha de interpretação de cada um. A gente ouve toda hora coisas equivocadas dos púlpitos, o tempo todo. Agora precisa ver se isso é comprometedor. Precisa observar se isso fere as doutrinas principais. Aí precisa ver, porque o fato de alguém crer em algumas coisas e o outro crer diferente, por exemplo, olha, eu creio que Jesus eu sou pré-tribulacionista, eu creio no arrebatamento, depois vem a grande tribulação. O outro diz, não, eu sou pós. Isso difere em alguma coisa? Não. Então, a cruz vai continuar a mesma. A cruz vai continuar a mesma. Os apóstolos nem viram essas teses teológicas, porque já estavam mortos, a maioria. João teve a visão do Apocalipse, a galera estava toda morta, dos primeiros, né? A maioria. Então, assim, isso é importante. Então, precisa ver se está ferindo princípios que são vitais para a vida cristã. Caso não fira, mas o que ela pode é, com amor, chegar e dizer que precisa de uma explicação, porque ela está confusa. Qual o problema? As pessoas, com amor, é possível até uma crítica. Agostinho disse uma frase interessante. Ele falou, amas-me depois e me critique. Se você fizer uma crítica me amando, provavelmente ela vai ser construtiva. Então, se tiver amor, souber com um jeitinho pedir ali, as coisas vão se encaixar. Não é um problema. O Luiz Jorge colocou, Pastor, você acredita que o ego atrapalha até para ter empatia pelos irmãos? Isso com coisas da igreja, pastor, ombreiro, evangelistas, etc. Ah, com certeza, né? Fala o pessoal me chamar de Léo, tá? Não sou pastor, não. Sou Léo, é o irmão Léo. Olha só, claro que o ego atrapalha. É o orgulho que não nos deixa reconhecer que os outros são superiores a nós mesmos. E nós somos chamados a isso, né? A considerar os outros superiores a nós. Claro que é o ego. Mas quando uma pessoa está inflamada pelo seu ego e você precisa corrigi-la de alguma forma, ou até você vai fazer o que Jesus orienta. Você vai se conversar com ele no particular, resolver, está resolvido. Se não resolveu, leva 2, 3 testemunhas, conversa, olha, não resolveu de novo, aí vai ter que conversar e vai avançando, vai escalando. Falar em escalando, já lembro do Trump já, né? Vai escalando aí. Mas geralmente, se tiver um jeitinho com amor, nessa conversa particular, porque tudo tem a ver com as palavras. A forma com que você lida com as palavras, você faz algo tão pequeno ficar grande e algo que parecia ser grande ser diminuído por causa das suas palavras temperadas. E quando você acha isso, agora, minha aqui, depois eu já continuo,
Quando você acha que a igreja deve se envolver, e a igreja como um todo, no caso, por exemplo, você falou assim, chama 2, 3 testemunhas, vai chamar as pessoas. Mas se essa pessoa estiver com o coração muito endurecido, independente da nomenclatura dela ali na igreja, né? Quando a igreja deve se envolver para de repente tirar essa pessoa de lá, ou de alguma forma fazer com que ela realmente assim entenda que ela não tá seguindo, vai que ela tá seguindo o coração dela, vamos falar assim, e não. É que o líder, no caso, precisa ser esclarecido. A não ser que seja uma situação com o líder. Pode acontecer. Mas se não for com o líder primeiro precisa ser notificado disso. É claro que nem todo mundo tem um jogo de cintura, a sabedoria poder lidar com alguns problemas mais avançados. Mas, de fato, você como membro em alguns lugares, você não tem nem voz. O que você vai fazer? Então precisa ver se esse nível do que essa pessoa está reclamando, de suportabilidade, que é isso. Porque se eu estou num lugar onde eu estou vendo algumas coisas que estão completamente fora, e isso tem a ver com a cúpula, e não tem meios de acessos ou de conversa, eu não tenho outra opção a não ser sair. Uhum. Legal. A Sônia Regina Peixoto. Boa noite. Quando uma pessoa que viveu muitos anos no espiritismo aceita caminhar com Jesus, fica liberta imediatamente? Ou é necessário fazer alguma coisa? O que seria? Boa noite, Sônia. Tem pessoas que ficam libertas na hora. Obviamente. A palavra é capaz disso tudo. Você liberta assim, ó. Não importa quantas maldições traz, se era um demônio ou se era 6.000, se era uma legião, não importa. Quando Jesus liberta, liberta. O que acontece é que algumas pessoas precisam crescer no entendimento da palavra. De 2 Pedro 3,18. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a grande situação aí, que me preocupa, tem a ver com o ambiente que ela está congregando. Porque tem ambiente que é tão escasso do evangelho e de alguém que possa ajudar as pessoas que vêm entrelaçadas com isso, tanto para orar acompanhando essa pessoa, como para ensinar o evangelho. Então, pela falta de ensino, aí a pessoa vai se mantendo. Você tem que estar aqui a campanha 7 semanas, senão precisa ser quebrada, aquilo tudo. Então, a pessoa fica naquele processo interminável. Mas muitas pessoas que entram para essa caminhada, às vezes é uma dificuldade que ela mesma tem também de compreensão do evangelho. Uns vão ser mais rápidos, outros vão. Mas agora não estou falando de salvação. A salvação está pela fé em Cristo Jesus, mas eu estou falando do fato dela reinar com Cristo abundantemente. Aí ela precisa dessa compreensão mais, se amadurecer na fé. Mas nem sempre o ambiente hoje, porque hoje, gente, já me desculpe, mas acabou o tempo que a gente podia pregar e falar para o pessoal, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, e você sentia certamente um pouco seguro. Agora hoje está tantos lugares tão desprovidos da verdadeira pregação, infelizmente, só a misericórdia de Deus mesmo. Pastor? E detalhe, só complementando também, pastor. se o Léo me permite, com a irmã Regina, com a Sônia Regina Peixoto, você confessou Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador. E você tem a convicção desse temor dentro de você sobre a cruz, sobre Cristo, sobre o Deus vivo, pode ter certeza que mal nenhum mais há em você. Amém. É isso. Mal nenhum mais existe na sua vida. Não importa o que você fez, o que você praticou, esquece isso. O que importa é que hoje você serve o único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. E hoje ainda você possui o poder do Espírito Santo de Deus. Não é sobre o que você fez. É sobre quem você confessou, que é Cristo Jesus, e é sobre o que você faz agora. Então esteja numa igreja bíblica, cristocêntrica, que explica Cristo Jesus na simplicidade, no básico, no que resolve. Não é sobre aquela, enfim, aquela coisa, aquele enfeite todo. É sobre Cristo. É sobre a cruz, é sobre o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Isso sim, porque a Bíblia diz que pela palavra somos limpos. Isso. Então eu creio que você está limpo em nome de Jesus Cristo. É isso. É simples assim. De tão simples que é, algumas pessoas, como eu falo, a gente, o ser humano tem uma queda pro misticismo. Ele tem uma queda pro toque, por tantas outras coisas. Às vezes quando você fala só pela palavra,
E a palavra é suficiente. A palavra é suficiente. É Cristo é suficiente. suficiente. Sim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se você hoje conhece a verdade, ponto, acabou. É isso. E a verdade Qual que é é o- uma pessoa, Cristo Jesus. Sim. Qual que é o versículo mesmo que Jesus fala de sair e de jogar no mar do esquecimento? Até para Isso é depois ela Antigo ler. Testamento, se eu não me engano. É, que eu não me lembro agora também, mas a gente procura aqui e fala pra ela. Sim. Enfim. Xará. Diga. É dois Léo aqui na É mesa, dois gente. Léo, Eu fico dois Léo. perdido aqui, tonteado. É uma pergunta. Isaías 43, 25, tá? Ah, Aí, ó, pra ela poder ler Isaías 43, 25, né? eu Isaías sabia que era 43, Antigo Testamento, 25. não É sabia isso onde aí. tava. Eu também não lembro. Eu sou ruim pra gravar essa. Eu sei que tá na Bíblia, às vezes eu Tá falo na assim, eu sei que tá na Bíblia. tá na Bíblia. O importante é isso. Uma hipótese assim. Seja um casamento, uma sociedade, algo que você tem uma aliança com alguém. Vocês, vamos falar assim, eram do mundo, um se converteu, o outro não. E a pessoa tem algo ali que é um misticismo, sei lá, ela tem, sei lá, um boneco que é da sorte. Não sei, tô dando um exemplo bem banal aqui. Quando É a e polêmica, Deus, viu, gente? Concluindo. e Deus, ele te incomoda com aquilo. Quando você deve, sei lá, conversar com a pessoa, ou você deve tirar daquilo, como agir em situações assim, e dependendo como, se for para tirar aquilo, como você deve proceder? Você deve, sei lá, orar antes, orar durante, orar depois, orar em todos os estágios, tem que se tomar cuidado com alguma coisa. Como a pessoa deve lidar com essa situação? É muito abrangente. A sua pergunta, ela ficou meio Eu fiz genérica meio, assim. eu fiz porque precisaria ser um pouco mais Objetivo. objetivo, porque assim, tem a ver com uma sociedade de negócios, tem a ver com a sua própria casa e alguém da família porta alguma coisa. Primeiro que nós vamos ter o controle de todas essas coisas. E nós não podemos interagir onde o outro não tem o seu entendimento. Você pode arrancar algo físico dele, se está plantado no coração, esqueça. Enquanto o entendimento não for tocado por ele, não abrir o seu entendimento, não adianta. Você pode. Agora, com a sabedoria, se algo lhe incomoda, que você seja num trabalho, em algum ambiente, com a sabedoria, é possível você sorrateiramente apresentar o amor de Deus dentro daquele alcance. O grande problema é que as pessoas vão interagir de forma errônea. Mas em Jesus nós vemos algo muito forte. Por exemplo, Jesus sabia onde estava tudo e todos e todo mundo. Pecado, problemas, situações. O que ele fez? Nada. Ele não fez nada. Só quem o procurou. Só quem pediu a sua opinião. O que eu faço para ir dar? O que eu faço para isso? Como? Aí ele interagiu. Então, se tem a ver conosco, a gente continua vivendo a nossa vida, não vai interagir. Porque quem está na luz, não importa quantas trevas estejam do seu lado. E deixar que as coisas exerçam através de você influência. Mas às vezes não dá para se falar. Entendi. Mas Então, nesse caso de sociedade, É que eu preciso entender melhor. porque também. É que ele tá falando numa situação, por exemplo, os dois são crentes, um se converte, o outro tem algumas manias ou mandingas para utilização, mas enfim. Porque Mas você está em Cristo, olha, pode ter um monte de situação ao seu lado, você não é atingido. Você não é atingido. É assim que nós cremos. Somos guardados. a sombra do onipotente. Olha Que aí. salmo que é? Você sabe? Coloca aí. Esse tem que saber. Pelo amor de Deus. A CW coloca assim, ó. Você acredita que cada vício está relacionado a um demônio ou isso é miticismo? Tudo que a pessoa coloca isso como uma regra é bobagem. É bobagem. Colocou uma regra, tem um vício de bebida, é o demônio. Bobagem. Olha que eu sou da área de libertação, hein? Mas eu não sou tosco assim, no entendimento. Porque eu analiso como Jesus. Se for assim, tem um monte de gente que vai me ouvir aí que precisa de libertação, porque é viciado em café. Eu mesmo sou viciado em café. Inclusive, que é um... Eu quero um café. Aliás, vocês não entregaram um café pra mim. Vocês me trataram com tanta cordialidade, respeito, Ô, Gu, carinho. não faz isso, Mas Gu. não... Ô, Gu, cadê o café, Gu? Por favor, please. Já pode deixar... Não, é bobagem colocar isso. Não há necessidade de crer assim.
Senão aí você vai... Isso não tem fim, essas loucuras. Eu vi um vídeo ontem mesmo. Não, olha, a cerveja é a urina de Satanás. Eu ouvi esse vídeo de um camarada. E eu vi muitos, milhares de crentes dizendo, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Eu falei, ai meu Deus, não aguento não. Então assim, não adianta colocar as coisas assim. Não adianta. Não dá. Tudo vira religiosidade. Porque cada um tem uma fé. Paulo diz, a fé que tu tens, tenha pra ti mesmo. Não transfira pro outro uma dificuldade sua. Entende? Paulo diz também em Colossenses 2,16 lá, ninguém vos julgue pelo vosso comer ou beber. Ninguém julgue vocês por causa disso. Cada um com a sua responsabilidade, o seu entendimento na luz do evangelho. Como identificar que é demônio? Depende em que situação. Sei lá. Qualquer situação assim, não tem como? Dá pra se perceber. Quando você percebe, olha, geralmente quando é demônio? Quando é desproporcional. Entende? Por exemplo, você tá no emprego. Aí você cometeu um errozinho básico e não era motivo para a pessoa fazer o que ela está fazendo. E ela não para. Tá crescente, não tem lógica, não tem razão. Opa! Pode ter uma influência por aí. Entende? Então, assim, toda vez que são coisas desproporcionais, não necessariamente mas deve-se ter um olhar atento e usar autoridade. E sobre demônio, quer ver onde o demônio entra? E a Bíblia é claríssima nisso. Efésios, lembra? Irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo. A ira alimentada, não resolvida no mesmo dia, isso abre lacunas para o diabo entrar. Opa, chegou o café. Ó, gente, o pedido aqui é na hora. Obrigado, meu brother. Cafezinho. Valeu aí, sim, ó. Irmão, açúcar não. Eu sou um pobre chique, agora eu não tomo açúcar. Eita, eu vou chegar nesse nível. Sem açúcar, sem sugar. É protocolo de pastor. Isso é muito, muito importante, ter esse discernimento. Sim. Pra não ir causando também aí em certos Sim, ambientes, né? sim. Pera aí que eu sou pastor, eu sou demônio. Pera aí que é demônio. Sim. É simples. Quando você não tem discernimento disso, é só você ir pregando a palavra, impor as mãos e discernir, né? Você acredita Sim. que tem muitos, vamos dizer, pastores ou evangelistas endemoniados nos púlpitos? Olha, eu não sei. E também não me preocupo com o possesso em si. Porque o possesso, geralmente, Tipo, é o mais fácil de infiltrado, lidar. sabe? É o mais fácil, porque se ele ouviu a pregação do evangelho e uma oração com autoridade, ele se manifesta. Mas tem demônios que não se manifestam assim tão fácil. Judas se manifestou? Judas se manifestou? E o evangelho não diz que o diabo tem entrado nele? Tava do lado do mestre, do santo, Tá entendendo? do verdadeiro. Tá entendendo? Tava com um demônio e não se manifestou. Então, gente, a coisa é muito mais profunda do que o pessoal imagina. Eu costumo dizer que os demônios que se manifestam nos corpos das pessoas são os mais vagabundos. É os mais vagabundos, é a coisa mais fácil, porque expulsar demônio não é difícil. Pode dar um trabalhozinho, pode ficar meia hora, não interessa. Mas você vai lá expulsando, persevera, ele sai. O difícil é libertar uma mente de um crente que não entendeu nada da palavra. Tá preso numa religiosidade. Esse é complicado. Esse lá no Evangelho de João 8, Jesus chamou esses religiosos de filho do diabo. Ele falou, não, nós não somos filhos de Abraão. Jesus falou, vocês são filhos do diabo. Religiosos. Esses são mais difíceis. Eita. Essa casca de religiosidade é mais difícil do que os demônios que se manifestam. Meu Deus, é terrível. Pois E, é. e já aconteceu, irmão, de não conseguir expulsar? Olha, eu vi alguns casos assim. Eu não tive no meu ministério experiência assim. Ou de você estar em um ambiente, a pessoa não conseguir, você ter que atuar? Mas teve situações que eu percebi que a pessoa ela foi embora ali, até porque não havia clima, não havia ambiente. Deus vai preparar a libertação dessa pessoa, porque não havia. A pessoa que estava do lado dela nem não deixou, foram embora antes. Eu vivi muitas situações assim, nossa, eu já estava pregando no lugar assim, a pessoa sai correndo no meio da igreja, endemoniada, e essa se liberta assim, eu falo, segura aí. Eu vi Porque o muitas demônio coisas. já sabia, né? Sim, Que sim, ia ser expulso, digamos assim. sim, provavelmente. E quando ele é expulso, ele volta pra essa pessoa? Aí é que está, porque assim,
Pode acontecer. Como uma pessoa pode ser liberta e não voltar nunca mais. Mas aí cabe. Existe uma luta entre a pessoa também. Existe uma luta entre a pessoa e o entendimento da palavra. Porque se a pessoa teve o entendimento da palavra, ela vai lutar contra isso depois e não volta nunca mais. Mas nem sempre a pessoa teve essa lucidez. Como eu falo, não dá pra ser tão categórico. Existem várias situações. Teve uma mulher que eu estava expulsando na casa dela. Isso lá no meu bairro mesmo. Aí eu expulsei, o demônio falou, eu vou sair, viu? Ele falou, o demônio falou, eu vou sair. Só que à meia-noite eu vou voltar. Falei, não vai não, vai embora, Satanás. Então assim, e foi uma mulher que ela deu o trabalho assim, se ia orar, saía, na outra semana de novo, na outra semana de novo. Então uma pessoa que não entendeu o evangelho ainda. Então você tem que ter paciência, mas isso não tem a ver com a autoridade de quem ora necessariamente, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a própria pessoa. Que às vezes volta a uma prática viciosa. Pode ser algo que tem em casa, por exemplo? Pode ser. Só que eu creio que a palavra também... Existem situações, eu tenho colegas, eu não sou um camarada da revelação. O mais interessante é que quem porta esse tipo de ministério, de libertação e cura, geralmente a pessoa revela, eu não revelo nada. Nada. Eu até queria que Deus mostrasse assim, falasse da vida das pessoas pra mim, mas Deus não fala. Tô brincando, gente. Mas assim, tem pessoas que têm essa sensibilidade. Eu ouvi um testemunho de um amigo meu, que ele foi levado, uma pessoa que vivia muito doente, e chegou lá na casa e Deus falou com ele, ó, é um quadro que ela ganhou, que veio de outro país. Ele falou, quebra ele. Ela falou, tem um quadro nessa casa que você ganhou. Aí pegou aquele quadro. Quando quebrou o quadro, tava cheio de agulhas entrelaçadas assim atrás do quadro. E quando quebrou, ela ficou endemoniada. E expulsou, ela foi curada e liberta. Então assim, existem. Agora, não necessariamente, a pessoa pode ter feito um quadro, pode ter feito o que for. Pela palavra, você não precisa nem ver onde o quadro tá, nada. Sim. A palavra quebra tudo. Porque se for assim, a gente vai ter que ir lá no cemitério, começar a fazer, sabe, desmanchar. Não, gente, não. Muito forte isso, ô Léo, muito forte. E voltando um pouquinho ali pro tema, o que você enxerga, como posso falar assim, o que nós podemos caracterizar como ego dentro do evangelho? Por exemplo, quando você falou assim, por exemplo, vaidade, orgulho. O que a gente pode caracterizar como ego? É muitas coisas. Primeiro que o ego é o eu. Sim. É uma luta constante. Porque é uma luta tão constante, nossa, devido à nossa imperfeição, devido à nossa natureza caída. Eu mesmo que estou pregando aqui hoje, amanhã eu posso fazer uma obra linda, construir algo lindo e ser aplaudido e ganhar muitos likes e todo mundo olhar e falar, olha que maravilha o que o Léo está fazendo. Mas lá no fundo, fui movido por interesse, fui movido por vaidade. Então tem muitas construções nossas que elas são movidas por interesses mesquinhos, pequenos, mas que não é uma coisa aflorada. É uma coisa muito pequena. Então é por isso que a gente tem que fazer esse autoexame, essa perscrutar, né, olhar, esse olhar introspectivo, olhar para dentro e falar, meu Deus, será que de fato está sendo para a glória de Deus? Será que eu estou fazendo isso para a construção? Eu acredito que isso é algo permanente. Todos nós temos vaidades, umas são manifestadas. Às vezes a pessoa olha na vaidade da outra, principalmente no meio pentecostal ou nos meios evangélicos em geral, para aquela pessoa que usa aquele brincão, e fala, meu Deus, como ela é vaidosa. Mas isso é o exterior, nem sempre. Às vezes aquela pessoa é bem menos vaidosa do que você carrega no coração. E perceba que as brigas de Jesus não estavam nunca no estereótipo, na aparência, na estética. Era sempre sobre o coração. O que contamina, Jesus diz, não é o que entra, é o que sai. Entende? Porque no coração pode esconder muitas coisas. É por isso que tem gente que fica, meu Deus, não acredito, fulano. Tinha aparência, meu Deus, estava tudo. Mas ele guardava quantas coisas no coração por quanto tempo. Esse andava no céu já. Então. Tem uma pergunta aqui importante que foi justo que você acabou de falar. Não é o que contamina, não é o que entra, é o que sai. E o Álvaro Fonseca escreveu, boa noite, irmãos. Todos os tipos de vícios não seria pecado, inclusive o café? Basicamente sim. Basicamente sim. É por isso que não dá para você espiritualizar
as coisas, porque a intenção de cada um ela é muito pessoal, o motivo, o quanto isso te atrapalha com relação à sua vida diária com Deus. É por isso que aí é um campo de uma individualidade que não dá pra gente entrar. Glutonaria, várias coisas. Não, é isso que eu tô falando. Então a pessoa ela se sente culpada por coisas tão mínimas exteriores. Mas eu nunca vi nenhuma pessoa falar, rapaz, eu acho que eu pequei hoje. Porque, eu fui lá na casa da minha sogra, comi pra caramba, tô com a barriga doente, tô empanzinado, eu preciso chorar hoje e pedir perdão. Você já viu isso? Eu nunca vi. Você já viu, Léo? Eu quero voltar lá, comer mais. Mas por quê? É por isso que as pessoas acham que, gente, a santidade e todas essas questões, elas são muito mais profundas, né? Nessa relação nossa com Deus, muito mais profunda. Ô, Léo, a gente tá indo pro final aqui. Eu vou te pedir pra você dar um... Por exemplo, se alguém tá ali em casa e ela sabe que ela tá precisando vencer um vício, ou ela nem se deu conta que ela tá precisando vencer um vício, o vício que eu tô falando assim é algo que prende ela nesse ego, sabe? Sabe. Eu sei que você sabe. Você sabe. Que pergunta ela deveria fazer pra ela poder receber isso de Deus? E como ela deveria orar pra ser liberto disso? E terceiro, se você poderia, além de orar por enfermos, orar também para libertação disso. Vamos orar, porque assim, tem pessoas que as questões às vezes não é nem espiritual, necessariamente. A causa pode não ser espiritual, mas o diabo é sujo, ele oprime. Como alguns casos de depressão, por exemplo. Depressão, na maioria dos casos, não são espirituais. São traumas, são fatalidades, são coisas que acontecem na vida, que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas o demônio aproveita aquela fragilidade para oprimir, mas a causa não é espiritual. Independente de qual seja a causa do vício, seja como uma fuga, porque geralmente são fugas. Todos nós somos assim. Por exemplo, quando você está muito ansioso, uns comem demais, outros vão beber, outros vão fumar, outros tem pessoas que têm muitas debilidades. E numa dessas ela se prende e não consegue mais sair. Então, nós vamos orar. A oração, ela pode muito em seus efeitos, e eu creio. Tem pessoas que pela oração vão ser livres para sempre. Outras vão precisar de uma ajuda, de um acompanhamento, de uma terapia, de um psicólogo, de alguém da psicanálise, alguém da psiquiatria, ou de amigos e irmãos confessando as suas culpas, os seus pecados. Agora, confessar não no sentido de ser perdoado. Uma das coisas que as pessoas erram nessa questão da confissão, elas acham que você precisa confessar para ser perdoado. Não. Quando eu digo, estou falando diante dos outros. Quando você confessa para o outro, é para ser curado. Sim. Entende? É terapêutico que as escrituras estão apresentando. O perdão, na verdade, vem de você, né? Para você se perdoar. Quando você já está arrependido, em Deus você já está perdoado. Em Deus, quem já está arrependido já é graça de Deus atuando no coração dele. Ele já está perdoado. Agora, existe uma dinâmica de uns com os outros confessai as vossas culpas para serdes curados. Então, esse confessar é para que outros ajudem nas vossas fraquezas. O que tem ânimo dobre ajuda aquele que está fraco. É justamente, isso a igreja, é essa comunidade que se auxilia, que não vai olhar para o irmão, tá vendo, fulano, meu Deus, olha lá, ele tomou uma cerveja, não vou olhar mais para ele, eu não vou mais saudar ele porque ele está viciado no Não. Nós somos uma comunidade que deve olhar sem julgamento, para ajudar uns aos outros. O irmão Léo, a Luciara fez mais uma pergunta antes da gente orar. Deixa eu fazer essa última pergunta aqui pra gente finalizar, pessoal. A Luciara Matos escreveu assim: pastor, não é pastor, é irmão Léo, né? É irmão Léo. Irmão Léo, como identificar se uma criança está passando por um ataque espiritual? Pois há fases de transição com o crescimento, mas ainda que não consigamos identificar aos olhos físicos, podemos interceder com Cristo no secreto ou devemos orar com imposição de mãos expulsando? Poxa, se é filho, ore de todo jeito. Só não precisa discernir, porque primeiro, às vezes a manifestação da criança é a manifestação dos pais, né? Nem demoníaca. Tem o lado mais racional aí, mas... Então, a criança existe, tá? Existe a possessão sobre criança. Mas ela não é comum, é algo raro. Eu creio, eu já vi, e posso dizer que na maioria das vezes, quando a mãe trouxe criança para eu orar, quem perturbado era a mãe. E quando eu digo perturbado, não é no sentido satânico, era no sentido de não saber lidar com amor e carinho com a filha. Então, cuidado para não introjetar sobre a criança, que já tem uma debilidade, um lado emocional carente, você chegar lá e ficar expulsando o demônio dela. Muito cuidado, porque se ela introjeta isso,
como mal, como demônio na vida dela, meu Deus, Sim. isso vai virar um condicionamento muito pesado que pode reverberar aí pro resto da vida dela. Tá? Muito cuidado com relação a isso. É tanto que, lembra aquela Super Nanny na TV? Aham. A Super Nanny, ela expulsava demônio das crianças? Não. Ela era uma crente, ela é crente, aquela mulher. Isso aí. Mas o que ela com aquele demônio saía com disciplina, com amor, carinho, afeto e disciplina. A maioria das crianças que as mães reclamam, isso sai com amor, carinho, afeto. Procure um psicólogo, alguém para te orientar e vai orando. Vai orando, Sim. vai orando. Não vai ter mal que vai resistir. Porque pro inimigo ele não tem parâmetro. Sim, não tem. Ele não vai tem. indo e Ele vai atingindo quem. E na maioria das vezes, tiver. o máximo que pode haver, na maioria dos casos, eu nunca generalizo nada, mas na maioria dos casos, que pode haver uma pequena opressão. Que você, como crente, como mãe, em nome de Jesus, acabou. Isso não é difícil, a disciplina é muito mais difícil. Sim. A gente tá falando também de oração, me veio aqui uma frase de Filipenses 4, versículo 5, que ele fala assim, né? Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois estão unidos com Cristo Jesus. Glória, Maravilha, aleluia. né? Benção demais. Irmão Léo, vamos orar? Vamos Vamos orar e depois eu tenho último pedido. Amém. Vamos orar. E se alguém estiver assistindo aí, quiser colocar sua mão principalmente sobre o estômago, né, se tiver algum problema no seu estômago, dores, coloque a mão sobre o estômago. Deus vai usar suas mãos mesmo. Deus vai usar suas mãos. Coloque a sua mão sobre... Tá com um lado depressivo, crises de ansiedade, pânico. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Vamos orar. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Então eu vou fazer uma oração de cura. E eu oro de forma muito diferente. Quando eu estou no ambiente pentecostal, para vocês terem uma ideia, sabe o que eu faço? Eu peço para todo mundo fazer silêncio. Porque uma diretriz de voz. Claro que Deus manifesta, falando na forma que eu sinto a liberdade de orar. Quando você ora por casos específicos assim, é silêncio, é uma voz. Na maioria das vezes, isso é muito importante. Essa oração de concordância, ela é pouco feita. Você está num aniversário assim, alguém fala, levanta a voz em oração, o irmão levanta a orar, e os outros oram mais altos do que ele. Ouça a oração, concorde com a oração de quem levantou, que Deus está tomando na oração. Isso é muito importante. Vamos orar então? Pessoal, vamos orar juntos, interceder juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmão Léo, fica à vontade. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, Senhor, nós intercedemos por todas as vidas agora. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos agora toda força contrária, todo mal, toda obra de maligna, todo espírito de enfermidade. Nós ordenamos agora que deixe os corpos, toda opressão na mente, nós ordenamos em nome de Jesus que saia agora. Que chegue libertação às casas, que chegue cura agora. Senhor, toca pelo seu poder. Nós estamos unidos em fé aqui sobre esse lugar. Visita lares agora. Em nome de Jesus, que essa dor, que essa enfermidade seja lançada fora. Em nome de Jesus, vidas sejam curadas agora para a glória do teu santo nome. Todo mal, nós ordenamos. Em nome de Jesus, saia. E o nome de Jesus seja glorificado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Receba a bênção de Deus, receba a cura, receba a libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Tem mais uma pergunta aqui da Luciara Matos pra gente finalizar, irmão Léo. E como Sim. você explicaria opressão de possessão? É simples, a possessão é quando geralmente a pessoa possessa, ela não fica em ambientes espirituais, ela nem consegue, ela não suporta um ambiente espiritual, onde a palavra é pregada. Já a opressão, ela resiste muito mais. Então, essa questão da opressão é quando você está utilizando, por exemplo, uma pessoa está utilizando todo o lado natural para cuidar num tratamento, mas existe algo que não funciona necessariamente. É para você ter uns olhos abertos com a questão espiritual.
Entende? Agora, eu não costumo generalizar nada, repito mais uma vez, porque às vezes também o médico não achou a causa. Não é porque o médico não acha, que o diagnóstico não acha. Às vezes o médico também não foi muito atento a alguns detalhes. Mas tudo isso deve ser analisado num conjunto. O grande problema é que alguns crentes colocam o diabo em primeiro lugar. Por exemplo, se eu tô com uma dor de cabeça muito forte, não tá passando por nada. Eu tomei dipirona, tomei dor, como é que chama o remédio pra dor de cabeça? Doril. A dor não sumiu. Então eu fiz e tudo, a dor não sumiu. Opa, peraí, vou ver quais são, o que pode acontecer. Vários fatores. Vamos ver a questão do óculos, vamos ver. Depois que você analisa tudo isso, aí, em conjunto com a questão espiritual. O problema é que os crentes já ficam, sai Satanás da minha mente. Ele acha que o Satanás já está na mente dele. Entende? Então, esse é um lado muito ruim, essa espiritualização das coisas, sem olhar um aspecto natural primeiro. Então, faça tudo que você pode fazer que está ao seu alcance. Aí você percebe que está fora de controle, é a hora de você agir com mais intensidade na questão espiritual. Ficar atento a isso. É como um clínico. O clínico vai lá, ele te examina. O lado espiritual também é assim, gente. Sabe, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Tem coisas que eu olho na descrição de alguém quando eu estou assim, ó, com alguém, que eu converso um pouco com a pessoa, já dá para discernir na hora. Pelo que a pessoa me fala, o que ela está sentindo, eu falo, não, eu já sei, isso é demônio. É demônio. Outras vezes não, eu falo, não, você está precisando de uma pescaria, você está precisando de um descanso. Então, é necessário uma conversa, é necessário discernir com cuidado pela palavra. Glória a Deus. É isso. E eu quero agradecer. Chegamos no final, pessoal, para honra e glória de Deus, mas eu quero agradecer a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, Amém. que conduziu esse papo, essa mesa, essa conversação. E eu creio que o nome dele foi glorificado. Amém. O tema foi sobre o ego. Sim. Nós abordamos, mas Deus foi conduzindo de forma totalmente Sim. Foi maravilhoso. por outro caminho. Muito Foi bom, profundo. Foi profundo. E eu tive esse discernimento, que o Espírito Santo estava conduzindo para esse lado espiritual. Porque o ego também é espiritual. Né? Eu Sim. creio que muitas coisas são espirituais. Sim, Lógico que a verdade. gente não pode mistificar, é o que você disse. Calma, não é bem assim também. Mas quem tem o discernimento, é o que você falou, só de eu falar, só de... Opa, é demônio. E quando a gente tem essa percepção, é quando a gente tem o Espírito Santo de Deus. Sim. Porque a olho nu a gente não vai ter como ver muitas vezes. Nós temos a mente de Cristo. Não é verdade? É, Mas quando você tem o Espírito Santo, ele, opa, tem coisa aí que eu preciso de resolver. é verdade. Porque é sobre ele, não é sobre mim. É isso Ele aí. é o dono do poder. Ele é o poder. Com certeza. Com Não é certeza. verdade? Foi maravilhoso. Eu acredito que... E depois ainda vamos utilizar, né, alguns trechos aqui também. Vamos postar por aí, né? E aí não é o brother lá da câmera, Com tem outra pessoa que certeza. cuida de fazer esse... Erivaldo, capricha nesses cortes, meu Nossa, irmão. O Erivaldo, brabo da internet, o Erivaldo. brabo do marketing. O homem é brabo. O homem é, vou te falar. Eu quero uns É videozinhos forte. depois, hein? Vou É postar. forte. E eu louvo a Eu- Deus, agradeço ao Senhor Jesus Cristo, agradeço a vocês, meus irmãos. Antes de sair dessa live, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com mais pessoas, deixa o seu comentário para a honra e glória de Jesus, para alcançar mais e mais pessoas. Não é sobre GigoCast, é sobre Bíblia, é sobre a palavra de Deus, não é sobre Gigo, não é sobre Léo, não é sobre Léos, né? Aqui hoje tá no plural. É sobre a palavra de Deus. E nós cremos que o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez nessa mesa, nesse ambiente. E eu louvo, porque muitas pessoas vão ter discernimento e direção, Léo. Eu creio nisso. Direção Isso é no muito caminhar com Deus. Muitas vezes direção que infelizmente não tem na própria igreja. Sim. Infelizmente. Né, Léo? Sim. Também... Léo, aqui. Né? Agradeço a Deus por mais uma noite. Como eu sempre falo, sem ele nada disso seria possível. Não estaremos aqui. E a gente convida mesmo pessoas para poder falar do nome dele, falar da cruz, que nem foi falado hoje. E que as pessoas possam entender o verdadeiro evangelho, o verdadeiro chamado. Que todos nós temos alguns chamados. Claro, cada um, como fala, né, tem o seu propósito ali na vida. Mas de alguma forma nós temos que servir a Cristo. E o ID é para todos, né? Todos têm que praticar isto. Então, se você não veio até aqui, você não chegou aqui por acaso, foi para você entender qual é o verdadeiro evangelho, você se livrar do seu ego e poder praticar este ID. E isso possa sempre alcançar o próximo, nunca é sobre você, é sempre
sempre sobre o próximo. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, irmão Léo, por estar aqui presente, compartilhando conhecimento. E se você quiser deixar suas redes sociais, seu contato, e deixa também uma mensagem final para esse público, uma forma de edificar essa nação. Para a nação Sim, brasileira, olha em aí, nome de cremos. Jesus. É isso, eu creio que esse vídeo vai atingir muitas vidas, né? Já atingiu vidas tão preciosas. O Evangelho é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha, foi uma honra de verdade. Eu me senti muito grato, foi através de um amigo que indicou, não posso deixar de mencioná-lo, o reverendo Benilton Allan. Eita, é brabo esse homem! Grande nos dois sentidos, grande diante do Senhor e grande de tamanho físico. Ele é um amigo muito de longa data, ele é uma bênção. A minha gratidão pela vida dele, que foi através dele que eu estou tendo o privilégio de conhecer vocês. Glória a Deus. E me sinto uma comunhão muito maravilhosa, um ambiente espiritual realmente muito edificante para mim mesmo. Mas sobre as redes sociais, a minha atuação maior hoje é pelo Instagram. É o @Leo Chignoli. Que alguém brinca e fala, Leonardo Xing Ling, não é o Xing Ling. É o Leo Chignoli, soletrando aí, o Leo Chignoli, é o CHIGMUDO-NOLL. Não sei se vocês vão colocar ali também ou não, mas enfim, é só colocar o Chignoli lá que nos acha, pelo Instagram. Meus irmãos, o irmão Léo vai deixar uma mensagem final aqui, mas antes eu quero abrir uma novidade aqui para vocês. Se você tem empresa, pequeno, médio e grande porte, se você cria vídeos nas plataformas Instagram, TikTok, YouTube e tá perdido de como fazer cortes, como fazer vídeos, como alavancar o seu negócio, entre em contato no nosso direct. Tem novidades para vocês. Coloca lá no direct. Eu quero. Erivaldo, depois cria um history, por favor, e coloca lá sobre isso que eu tô mencionando aqui, para o pessoal colocar lá, eu quero, que a gente vai entrar em contato com eles, para honra e glória de Deus. Irmão Léo, deixa uma mensagem para essa nação brasileira em nome de Jesus. Amém. Homem muito usado por Deus. A cruz, ela é o centro de todas as coisas. A cruz é antes de todas as coisas. É interessante, porque eu acredito que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E nós estamos aqui reunidos porque tudo é sobre Jesus. Então que Jesus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, que ele não seja apenas uma cereja do bolo que enfeita o bolo da sua vida, que ele seja a sua própria vida, sua própria existência, porque é em Cristo que nós nos movemos e é nele que nós existimos. Deus abençoe vocês, privilégio, muito obrigado. É isso. Agradecer também a todo mundo que esteve aqui presente, todos que passaram em algum momento ou que entraram. Deixar um beijo pra minha esposa, te amo, meu amor. Daqui a pouco, se Deus quiser, estarei em casa. E Em nome de Jesus. Pessoal, antes de sair desse vídeo, deixa seu like, compartilha com mais pessoas. Se você gostou, comenta lá também, para honra e glória de Jesus. Eu louvo a Deus, agradeço ao Deus vivo, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Obrigado, meu Pai, por preparar mesas tão preciosas como essas. Amém. Que o Senhor continue preparando mensagens poderosas para o seu povo, em nome de Jesus. Irmão Léo, muito obrigado de verdade, para honra e glória de Deus. Seja bem-vindo aqui mais vezes, eu creio que vai ter muitos mais vídeos, programas, episódios pra gente falar mais, porque eu vi que você tem esse domínio de cura e libertação. Bondade. E a gente precisa falar mais sobre isso, né? Porque é algo que tá infelizmente escondido. E eu creio que a gente precisa levar à luz essas coisas pra tirar muitos misticismos que tem nas pessoas. Sim. Né? Nem sempre é demônio, às vezes pode ser o seu próprio pensamento. É verdade. Não é verdade? último recado rapidinho, que eu lembrei. Pessoal, que vocês são novos aqui no canal, se você for no canal do GuigoCast aqui no YouTube, tem as abas. Lá nas abas você vai encontrar uma aba de séries. O que são as séries? A gente pega um tema e destrincha ele em 4 episódios. Domingo agora acabou a série sobre o domínio da língua. E o pessoa que quer seguir o verdadeiro evangelho precisa ter o domínio da língua. Pois é. Então, se você quer realmente seguir esse verdadeiro evangelho, vai lá agora na aba, clique em séries e assista esses 4 episódios que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Glória a Deus. Maravilha. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Quarta-feira agora, vamos estar gravando ao vivo. É quarta? Quinta, acho, né? Acho que quinta-feira, perdão. Quinta-feira a gente vai divulgar em breve
poderoso, vai ser brabo, segura. Então, quinta-feira, ao vivo, no mesmo horário, às 20h33, para honra e glória de Deus. Um beijo no coração, até breve. GigoCast, o seu podcast cristão.